gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Muito bem, Fábio Bessa. Estamos aqui num ambiente novo, ambiente diferente. Eu tô muito feliz, cara. Vocês vão ver nas imagens aonde a gente tá aqui, cara. Cara, tem muita Olha bebida. o pinto no lixo ali, cara. Se vocês olharem o fundo ali, o que tem de cachaça, a Disney... A gente tá na casa de um cara que faz cerveja, então ele tá servindo a cerveja dele, a gente vai falar sobre isso. Artesanal. E, bom, mais um episódio, né? Você achou que eu não ia continuar gravando. Cara, agora já passamos dessa fase, segue o jogo. Não tem mais volta. Cara, que sorte que a gente continuou, porque eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, cara. E é daqui pra mais, hein? Nossa senhora, se fosse todo assim, todo episódio assim... Europa, Japão, vamos pra todos os cantos do mundo aí. Quem que é o nosso convidado de hoje, Fabião? Bom, nosso convidado de hoje... Eu não sei como é que eu chamo ele. Eu não sei se eu chamo de Alexandre, de Alexandre Bastos, de Suíço. Suíço, cara. Ele é chamado de Suíço nas redes sociais. Pace do Suíço. Não sei. Pace do Suíço? Acho que a gente pode começar por aí. É uma boa pergunta, né? Primeiro, bem-vindo aí ao podcast. Eu acho que você pode começar comentando aí, cara. Feliz pra caramba, Fabião. Feliz demais. Receber vocês aqui em casa. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Não tem palavras. Conheci o Fábio tem aí uns 14, 13 anos, né? Entregando as idades aqui. Cara, eu não sei quanto tempo você tá na Care, mas... Então, eu procurei no Instagram lá, eu tava vindo no carro aqui, eu falei, cara, eu lembro que... Eu não achei, mas eu lembro que era na época da Vila Olímpia, que... Então, quer dizer, a gente foi em 2015 pra Brigadeiro, então, cara, é pelo menos 2014, 2013, então já fazem... antes da Brigadeiro? É antes da Brigadeiro, cara. Caramba. E vocês sabem como eu cheguei na Care Club? Não foi Marcos Paulo, não foi Gustavo Maglioca, não foi nada. Como é que você chegou lá? Pelo Cássio. Pelo Cássio? Cássio não fez uma matéria na Veja uma vez sobre mecânica? Ele e o Renan. Eles fizeram acho que na Runners, né? Na Runners Brasil. Foi uma matéria na época que, assim, hoje em dia todo mundo fala de mecânica, de postura na corrida, mas na época era mato, né? E o Cássio que começou com o Renan. Na época era frescura, né? Era Nutelice pura, né? Então você conheceu na época a Care por causa dessa matéria do Cássio? Eu vi a matéria, achei interessante. Eu sempre fui um viciado por tema da corrida, né? Toda a matéria, runner. Acho que eu cheguei a assinar umas 5, 6 revistas de corrida assim de uma vez. Era toda semana, quase todo dia chegando revista, leitura. E um dia eu vi a leitura da matéria do Cássio e o Renan, não lembro do Renan. E eu falei, caramba, interessante isso aqui. Aí eu não sei com o que eu comentei e tudo, descobri. Acho que o título da matéria era Ciganos da Corrida, um negócio assim. Eles têm lá, ó. Era muito legal. E tinha a fotinho lá do Cássio várias vezes, tudo. E quando eu vi o Estema do Cássio, eu lembrei bastante desse pedaço, né? E o Cássio, por ocasião... Por força do destino, acho que é o cara que eu menos conheço da Care. Mas foi a porta de entrada. Foi a porta de entrada. E eu cheguei na Care, conversei com o Gustavo, conversei com outras pessoas e a gente acabou fazendo aquela reeducação não alimentar, né? Mas cara. que eu não precisava na época da reeducação alimentar, faz um tempinho. Que legal, cara. Muito bom. Bom, voltando pro Alexandre, Suíço. Só minha mãe me chama quando tá bravo, nem minha mãe me chama. Alexandre Bastos, nem pessoal que trabalha comigo ou trabalhou nunca me chamaram. Geralmente é Bastos, né? Porque Alexandre é o nome que tem em todo lugar, então no banco tinha muito tema de Bastos. E Suíço, por que Suíço? Né? É um apelido de infância. Eu contei já uma vez essa história, ela é interessante. Eu tinha um apelido, cara, de infância muito feio, mas muito feio. Eu tava numa quadra, a gente ia jogar bola, um amigo escolheu o time, eu era do time, eu sempre fui goleiro, daqui a pouco eu conto uma história de um esporte, né? E nesse dia eu ia jogar na linha. E o time do cara era o Corinthians. E eu, como torço pra Portuguesa, qualquer time pra mim era vantagem, né? Diferente da Portuguesa. E eu fui. E cada um escolheu um jogador, eu não sabia quem escolher. O cara falou, você vai ser o Zenon. E nesse dia eu comi a bola, cara. Marquei gol, fui artilheiro lá da mini campeonatinho que a gente fez, tudo. E o dono da quadra perguntou pro o dono do time lá, o meu amigo que tinha escolhido o time, falou, qual é o nome desse cara? Ele falou, Zenon. Imagina, o cara dono da quadra, do lado da sua casa, o cara só me chamou de Zenon. E meus amigos começaram a chamar Zenon. E se você procurar não é da época de vocês, mas procurar o Zenon do Corinthians, é um bichinho bem feio, né? Bigodudo. E era queima-filme, todo mundo me chamava de Zenon. E um belo dia, um amigo, eu
eu sou muito... Eu gosto do frio, sou apaixonado por frio. Então, dificilmente vão me ver de blusa, vão me ver correndo na USP de camiseta de manga longa, manguito, Você luva. já manda a regatinha lá. Boston, -6, eu tava de regata. Raiz. Tudo bem que eu passei, quase morri. Hipotermia, né? Vamos mas contar essa história aí, né? É uma história interessante. Mas eu sempre gostei de correr seminu, né? Acho que tem um calor interno aí. E um amigo começou a falar, putz, esse cara deve ser suíço, não é possível. E ele começou a me chamar de suíço. Aí eu falei assim, é a deixa pra mudar de apelido. E comecei a dar valor para dar valor não, dar incentivar o cara a falar. E pegou. Hoje até primo meu me chama de suíço, pessoal no trabalho me chama de suíço. Eu ia perguntar se tinha família na Suíça. Não, nada. Conheci já a Suíça, mas Como foi conhecer a Suíça? Foi legal, meu país natal que eu nem sabia. Eu nem sabia. Não fez nenhuma prova na Suíça? Não, ainda não. Mas é um país bacana, né? Um país que a gente dá valor. E aí, como é que apareceu o pace do suíço, né? Quando eu comecei a correr, a pior coisa que tem é você no seu Instagram, na sua rede social, que antigamente era só Facebook, você falar de uma coisa que a maioria do povo que está no seu Instagram não curte, que é atividade, né? Atividade, um exercício, alguma coisa, e a corrida não é legal para o sedentário. Meus amigos pesam quase o dobro do que eu peso hoje, né? Então não era legal eu ficar mostrando a minha energia, ficar falando de corrida. Eu gostava muito de analisar meus treinos, tudo isso era coisa de Marte para eles. Aí eu falei, vou criar um perfil no Face, e seria Face do Suíço, Face, aquilo eu falei, vou botar Pace. E ficou no Facebook, começou ali o Face do Suíço. E de brincadeira, assim, era mais para separar o assunto. Meu pessoal era coisa do meu dia a dia. Quando eu não sou um cara de postar, meus cachorros têm Instagram, têm mais amigos do que eu. Por falar os cachorros, cara, vamos pôr uma foto depois. 3 cachorros. Os cachorros parecem uns bezerros, cara. São 3. Que raça que é? Dogo argentino. Dogo argentino. Procurem. A gente vai colocar a foto, mas, cara, é grande. A gente chegou aqui, tudo, cara, e tudo mansinho, né? Mansinho, de boa. Bonzinho. Não conta pra ninguém que eles são mansos, tá? Mas assusta, assim, olhando na casa aqui. E aí eu separei os assuntos e veio o Instagram. E aí com o Instagram eu comecei a dar mais movimento no negócio. A hora que eu fui ver, aquilo começou a multiplicar sem muito esforço, assim, não... Publicava bastante coisa. Aliás, eu acho até que eu publico. E o pessoal foi chamando no inbox, assim, o meu público ali, o pessoal que eu converso, pouco comenta os meus posts. Eles tiram dúvida muito talvez pela minha barba branca ou pelos anos de USP. Tenho muita pergunta no inbox sobre tema de dicas, tudo. É lógico que quando entra num tema de saúde, nutrição, de físio, eu não me meto nesse negócio. Eu conto a minha experiência. E indico pessoas que eu já passei e tive sucesso. Né? Temos amigas em comum hoje, né, Fábio, que passam com você. Já deve ter indicado umas 550 pessoas então, lá. É um meio de campo. Eu sou amiga do Alexandre. Faz o meio de campo ali. E tá tanto tudo certo. é que nos meus posts todos estão marcados lá, Care Club, que eu acho que é que tem a ver muito com a minha história e me ajudou bastante. Então, e fez isso. E aí o Instagram bombou. Pra mim, é bombar. Eu não sou influencer, não gosto de ser, não quero ser, não quero viver disso. Mas tem bastante gente que acompanha, né? Tem bastante gente que acompanha. E se não acompanha, cobra, né? O pessoal dá uma cobrada. Hoje mesmo eu tava trabalhando e investi lá 1 hora para ajudar um amigo com o tema do Stride, né? Aquele chipzinho que é potencímetro e podômetro, para ajudar ele a configurar no relógio dele. Essas coisas, assim, do dia a dia que eu vou ajudar. Isso é legal, porque você divide experiência, ajuda. Aí você vai na USP, eu vou dar em Barcelona acho que tinha mais brasileiro do que Buenos Aires, né, na prova. E teve gente que na corrida parou do meu lado e falou, você que é o suíço, né? Cara, que da hora, né, assim, cara? Muito legal, né? Putz, não ganho nada com isso, não quero ganhar, não quero ser patrocinado por marca, nada, mas o cara parou do meu lado. E eu correndo mais de 3, 4 vezes, tinha um japonês correndo comigo, o Márcio, lá da IQ, e a galera na torcida, em vários quilômetros, suíço. Suíço, que da hora, cara. Eu suíço, não sei o que. E eu falei, quem que é? É que você é bem marcante, né? Assim, você pegar, tipo, as tatuagens, não é coisa muito
típica, comum, né? Comum. Exato. Então, acho que fixa muito. Alguém que viu um post seu ali e vê você correndo, você olhou 2, 3 vezes, vê na rua, você vai reconhecer. E pode ter certeza, assim, se me chamar e perguntar alguma coisa, perguntar do Fábio, eu vou falar a verdade sobre o Fábio. Vou falar o que eu acho. Não é verdade, é a minha verdade, né? Então, acho que isso aproxima bastante as pessoas, porque você não tá ali com uma marca, sim, né? O fone aqui é da Philips, ó, patrocinar o sistema aqui. O fone é da Philips, o Philips, sim, é o melhor do mundo. Puta, eu tô cagando pra isso. Né? O importante é passar pro cara a experiência positiva que eu tive naquele negócio. Tem marcas que eu gosto? Putz, tem excelentes marcas que eu gosto, mas... E às vezes é a marca, mas é tipo assim, é um modelo específico daquela marca, né? Negócio. E não por exemplo, ela como um todo. Usei Pegasus minha vida inteira. O Pegasus agora, a Nike vai ganhar o Nobel da Química, né? Transformar um tênis em merda. Desculpa. Marca Nike aí pra ver. Desculpa o francês, mas puta, acabou com o Pegasus. O Pegasus agora virou tênis de passear no shopping. Ô Nike, eu acho que você tinha que ouvir, porque você vê a caixa de tênis de Nike que tem na entrada. Tem Pegasus. Quando a gente entrou na casa aqui do Suíço, cara, tinha uma caixa de Pegasus ali de... Ele escolhe aleatoriamente, assim, qual que vai correr então dia. Ali tem Salcone, tem Fila, tem... Tô falando dos mais novos para trás. O Fila tem 2, eu corri Barcelona com o Carbon. Nike tem todos, Pegasus, tá tudo ali. Tem uns 3 ali que eu vou revezando. E a Nike ainda, no Brasil, ela não vende os tênis 10,5, 11,5. Ela só vende numeração padrão, que é horrível também, né? Aí, ó. Uma dica, Nike. Fica a dica. Muito bem. Então, o Pace do Suíço nasceu assim. E é bacana isso. Eu não quero ter 30 mil seguidores. Eu quero ter gente que realmente entra ali para bater um papo bacana sobre corrida. E eu mais aprendo do que ensino, na verdade. Podemos chamar de suíço, então. Hoje acho que o tema é suíço. Mas sério, porque eu conheço há muitos anos, mas eu sempre falo Alê, amigo, e aí porque, não sei, nunca chamei de suíço. Mas agora já pode chamar, a partir de hoje, pode chamar de suíço. De suíço. Tanto é que você falar Alê, talvez alguns lugares nem saibam quem que é o Alê. Nem sabe quem é Alê. Cara, e bom, o tema do podcast é esporte e carreira, né? Então a gente vai falar muito sobre sua trajetória no esporte, como que isso se mistura na tua rotina, no teu trabalho. Quando eu te conheci, você era executivo no mercado financeiro e na época você já corria, porque você me procurou por causa da corrida, mas quando que começou assim o interesse por esporte? Se na escola já era assim ou se foi uma coisa depois? Porque igual você estava falando, no mercado financeiro, seus amigos lá pesavam normalmente 2 vezes o seu peso lá, então não é... A gente está numa bolha, né, que todo mundo pratica trivial, atividade física, né? Mas... Se você entra num escritório, você vai ver que não é habitual, né? Você encontrar pessoas ativas ali, né? O oposto, né? Normalmente é sedentário. Como é que começou aí? Bom, eu sou filho e eu sou irmão de mais 4 irmãos. Sou irmão do meio, né? São 5 irmãos, na verdade. E eu morei sempre em casa e o esporte principal, acho que do todo brasileiro é jogar bola, né? Então tinha um campinho que hoje é o Expo Transamérica ali na Marginal Pinheiros ali. Antes era um campo de futebol, meus pais moram ali perto até hoje, e adorava jogar futebol. Como eu não tinha um talento nato do futebol, eu comecei goleiro, né? E me identifiquei no gol, gostava muito tudo, e um amigo me chamou para jogar futebol de salão no Jorge Bruder, onde é o NAR hoje. O NAR é um antigo clube municipal. E ele tinha uma equipe de futebol de salão bem legal. E eu comecei a jogar à tarde lá, que era o horário, eu estudava de manhã, isso eu tinha 9, 10 anos. Comecei a jogar futebol de salão, era aquela quadra de cimento, descoberta, tudo. Um dia o técnico chegou para mim e falou assim, vou te passar para a noite. Eu falei, mas isso que significa? Eu tô indo mal, né? O que é? Não, a gente vai te federar. Você tá indo bem no gol e você vai para jogar à noite. Cheguei à noite, lá, ginásio coberto, quadra lisa, futebol de salão, não era nem futsal ainda, futebol de salão. Aquela quadra que você pode se jogar de 3 metros de altura que não machuca, né, tudo. E eu comecei a jogar futebol de salão, comecei a pegar gosto, comecei a disputar campeonato e tava indo muito bem. Até um dia a gente jogou com o Banco do Brasil, o técnico do Banco do Brasil me chamou para jogar lá. Só que eu
criança, eu queria jogar com meus amigos. Eu não queria só. Tava pouco se importando. Não tinha noção disso. E não era assim, vou viver do futebol, vou investir nisso. Não tinha a menor noção. Eu ia para me divertir, eu sempre fui muito competitivo, então ia para jogar. E eu lembro naquele dia no ginásio lá do Banco do Brasil, foi um jogo, foi 5-1 o jogo. O jogo começou, 30 segundos de jogo, falta pro primeiro time. Futebol de salão, tinha falta muito. Eu fui arrumar a barreira, minha mão fazia assim, de tremer, né? Tomei um gol na gaveta, assim. O cara deu uma bica na gaveta, a bola entrou daquele gol em diante, eu fechei Ladeira o tempo. abaixo. Fechei o gol. Tomei só aquele gol, a gente virou, ganhamos de 5-1, e foi nesse dia que o técnico veio falar. Bom, e aí eu jogando à noite, meu pai que me levava pro Jorge Buda, era muito perto da casa dos meus pais, não dava 1 quilômetro. Só que ali em Santo Amaro, tudo, naquela época era muito perigoso, ir a pé sozinho, moleque de 12, 11 anos. E meu pai começou a chegar atrasado muito em casa, me chegar atrasado, um dia o técnico me chamou de canto, me deu uma encoxada de leve, né, que tinha uma certa disciplina. Aí na segunda vez, terceira vez, quarta vez, ele me dispensou e aquilo pra mim era normal, né? Eu falei assim, agora eu vou jogar videogame, né? Eu nunca nem ainda gosto mais de com a videogame. cidade, muito novo. Não sabia o que era e também comecei a trabalhar com 14 anos. Então, acabei ali do futebol, já caí no trabalho. Fui começar a trabalhar no escritório do meu primo, tudo, mas bom, no mercado financeiro eu comecei com 16 anos. Caramba, no cara. extinto Banco Nacional, depois foi comprado pelo Unibanco. Mas você entrou Office boy, contínuo. E aí fiz minha carreira, cheguei analista, tudo. Isso ainda no Nacional Unibanco. Aí você fez qual faculdade? Fiz administração. E assim, também trabalhava, não tinha... Até então o bichinho não tinha me picado, falou assim, putz, você vai ser um executivo de banco. Tava trabalhando porque eu tinha que ajudar meu pai em casa com uma grana, e meu pai pegava uma boa parte da minha grana, né? 90%. 5 filhos, né? Era o único que trabalhava em casa, a vida era difícil. 5 irmãos dormindo no mesmo quarto, tudo e tal. A vida era pegada. Então eu ajudava meu pai e trabalhava ali. Um dia eu vou fazer o que eu gosto, né? Queria ser dentista, queria ser bombeiro, queria ser um montão de coisa, né? Queria ser policial, queria ser um montão de coisa. E aí fui pro Unibanco, porque o Nacional foi comprado, trabalhava lá no 30 Horas do Unibanco. Quando um ex-gestor meu foi pro Santander, passou alguns meses, ele me chamou e eu fui para lá. E você tinha quantos anos quando você foi pro Santander? Tinha já uns 22, 23 anos. Cara, você ficou bastante tempo lá, hein, cara? Mais de 20 anos lá. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Que legal. Porque quando eu te conheci, você estava no Santander e você falou que você entrou jovem. Entrei jovem. E foi muito legal, assim, porque foi a hora que eu percebi que o negócio estava na minha mão. Não dependia de ninguém. Era um banco que nasceu com 30 agências, hoje tem 3.000. Estava crescendo, comprando. Na minha época, fez 12 aquisições de banco. Então, toda semana tinha uma novidade. Toda semana passava um cavalo selado que eu pulava em cima e aproveitava a oportunidade. Então, putz, analista, gerente, gerente geral, foi superintendente... E, putz, viajei o mundo, ganhei campanha pra caramba e super focadão. Então, eu lembro, na época que eu atendia o suíço, cara, eu lembro que você ia pra Suíça. Atendia você. Já tá bagunçando. Quase. Cadê a cerveja? Vamos pôr mais cerveja. Mas você ia pra Espanha direto, receber prêmio lá, né? De melhor equipe. Recebi de global. As equipes lá. Foi bem legal, assim. E acho que ali eu comecei a identificar um pouco da minha veia competitiva, né? Porque, assim, se fosse ter um cuspe à distância, eu não queria perder, sabe? Não queria perder. Eu cheguei a perder amigo numa disputa de truco, assim, sabe? De brigar. O negócio é embaçado. Eu sou muito competitivo, muito, mas é competição comigo, né? Hoje, ainda mais a corrida, você não vai competir com o seu amigo que tem metade da sua idade ou teve um outro lastro esportivo, não dá pra... Né? Eu tenho essa consciência, acho que desde o primeiro dia que eu dei o primeiro passo na corrida. E nesse período aí do banco, do começo e tal, você
continuou, sei lá, jogando bola, já corria, não? Como que era essa... Jogava bola toda quinta-feira. A gente tinha lá o pessoal a gente jogava no Clube do Mel, onde é o Parque do Povo hoje. Ali tinha vários quadras e campos de society. E como goleiro ainda? Como goleiro sempre. Goleiro é bom, sabe por quê? Goleiro não paga mensalidade de clube, cara, não paga mensalidade de quadra quando os amigos alugam, porque goleiro pode... E goleiro não muda. Sai o time, vai o time, o goleiro tá lá. Mas no salão sofre, hein? Toma umas porradas. Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que conhecer um pouco do riscado. Eu sempre joguei muito mal, né? Então, na época da escola, mas eu gostava, assim. Eu ia e... Só que na educação física eu era o quê? O último a ser escolhido. Ia pro gol. E era o quê? Vai pro gol. Vamos pro gol, cara. Então, direto, pra galera que estiver ouvindo do oratório lá, eu não jogava nada. Canhoto, horrível. Eu gostava de tocar guitarra. Canhoto geralmente vai bem, né? Então, canhoto é ou muito bom ou muito ruim. Eu era muito ruim. Mas eu ia nas Olimpíadas dos colégios lá, salesianos, mas eu ia muito pro gol, cara. E o goleiro de salão toma porrada. É igual de hand, cara. Nossa. Só toma porrada. É igual falar do cara que faz ultramaratona, faz não sei o quê. O cara sofre, mas ele gosta, né? Ele gosta. Eu adorava sair sabe, aquela saída que você faz... que o cara vem pra dividir com você, você ergue o cara dessa altura aqui, saia todo roxo, mas tava lá felizão, quebrado no dia seguinte, mas tinha feito o meu papel. Mas fechou o gol. E isso foi uma coisa bem interessante quando veio a corrida, né? Eu sempre joguei futebol, e eu tive um gestor no Santander, no banco, que era um triatleta. Ele foi triatleta desde 15 anos de idade, tinha um lastro muito forte no triatlo, ele tinha 15 anos a mais do que eu como gestor, né? E o cara voava, né? Quando eu conheci ele lá atrás, era um cara assim, eu falava, puta, se eu correr metade do que esse cara corre, eu tô feliz. E aquilo me dava assim, um insight, falar assim, putz, esse esporte acho que faz sentido. O triatlo ainda não me apetecia, mas a corrida... Por que veio o gosto da corrida? Eu fiz serviço militar, eu fiquei 1 ano na Polícia do Exército. E o comandante da minha companhia, tem o batalhão tinha 5 companhias. A minha companhia, que era de escolta e guarda, né, que era a Polícia do Exército, escolta e guarda, o meu comandante era formado em educação física no Exército. E ele dava educação física para o quartel todo. Então, nossa companhia era a companhia mais sugada na educação física. E ele corria. Então, a gente fazia o treino todo dia, e aí ele saía para correr, eu corria com ele. Eu e um grupo lá de mais uns 10 caras. E eu peguei gosto ali pela corrida. Eu falei, puta, eu nasci para isso, né? Eu via a Rosa Mota, o pessoal na São Silvestre correndo, tudo na minha época, né? Eu falava, putz, um dia eu vou fazer uma prova dessa. E eu comecei a pegar gosto pela corrida. Aí saí do quartel, fui trabalhar, ganhei 20 quilos do que eu tenho hoje. Eu já pesei 20 quilos a mais do que eu peso hoje. Mas rotina de trabalho, foco no trabalho... Meu primeiro casamento, né? Eu tô no segundo casamento, meu primeiro casamento, comendo, bebendo. Sempre fui um cara que... Eu comecei até a beber tarde, mas recuperei o tempo perdido. Vamos falar disso. Nesse ambiente aqui tem que falar muito disso. Gosto muito. E... Então, tava ali... Aí um belo dia, isso no escritório, tô lá trabalhando, o funcionário aparece na porta da minha sala e fala assim, antes tinha sala, né, mano, mas bem anterior, o Marcelo falou assim, Ale, eu não tô legal, cara, eu preciso ir no ambulatório. Eu falei, putz, vai lá, chegando lá, me dá um toque depois se acontecer alguma coisa. Tô lá trabalhando, já tinha passado 1, 2 horas, tinha até esquecido do cara, toco o meu ramal, aparece ambulatório. Aí eu lembrei, né, atendi, a menina falou, você quer se despedir do seu funcionário? Ele tá saindo de ambulância. Que isso. Eu desci, ele tava infartando. Puta merda. E ele tinha minha idade, basicamente, e era bem mais baixo e bem mais gordinho, né? Sobrepeso. E ele tava bem, mas tava infartando. Puta. Naquele dia, eu juro, não teve nem um minuto a mais, não decidi. Eu liguei com um ortomolecular. Agendei a consulta e fui. Fui assim, eu queria emagrecer, queria dar uma melhorada no shape. Falei, putz, o próximo pode ser eu, né? Tava ali naquele dia, no dia a dia... Aí caiu a ficha ali. Eu sempre gostei muito das atividades que eu tive no mercado financeiro, então eu não me estressava. Não era, nossa, eu chegava aqui e reclamava o dia inteiro do meu trabalho. Não, eu sempre, sorrisão no rosto, meu problema, eu ia embora, deixava na gaveta o problema e vinha para casa. Nunca... Eu gosto muito do agito, né? E acho que a gente vai falar um pouco disso mais para frente. E aí eu marquei a consulta, foi no Horto. Do Horto eu saí...
fiz uma pesquisa na internet, tudo, comprei uma esteira, botei no quarto que tinha em casa, era uma Reebok que ia até 14 por hora, só uma pequenininha, aquelas dobráveis, coloquei num quarto vazio que tinha no apartamento. Em 1 mês e pouco eu perdi 7 quilos da dieta. E na esteira eu perdi mais 13. Eu perdi 20 quilos assim em 7 meses só de correr. Mas nessa época você ia correndo da sua cabeça, ou não? Primeiro, um mês e pouco eu fiz da minha cabeça. Eu subia na esteira, corria 5 minutos, no dia seguinte 6, no dia fui aumentando, não passava dos 8 quilômetros. Não conseguia passar dos 8 quilômetros. E aí eu procurei uma assessoria, fiquei pesquisando, Corredores Tavares. Não sei nem se é da época. Eu sou de Tavares, vocês. cara. Eu sou Tavares, meu. Você tem o sobrenome Tavares. Então, deve ser mas seus parentes. É um professor muito bacana, o cara. Ele tinha uma assessoria que ficava na USP. Era um povo bem raiz, assim. E foi um amigo que acabou indicando, agora que eu lembrei, o Edson. Ele indicou o Tavares, eu fiquei com o Tavares. Um dia eu fui numa prova, um câncer do mama, alguma coisa, um 10K. E minha ex-esposa olhou pra mim e falou: esse que é seu treinador, né? Aí eu falei: né? Ela falou: não, procura um treinador, mas porque ele era muito tímido, assim, né? Muito retraído, não falando mal dele, mas ele tinha uma outra pegada. Eu era muito distante, ele fazia planilha online. Pra mim, é aquela planilha de 1, 2 meses e tal. E dali eu pesquisei, falei com um amigo que trabalhava no banco, aí ele me indicou uma amiga que era aluna do Emerson da MPR. Então, você praticamente, assim, tirando esse comecinho, você começou com o Marcos Paulo. Marcos Paulo. Eu fiquei 2, 3 meses com o Tavares e depois fiquei 8 anos com o Marcos Paulo. Com o Marcos Paulo. E entrou com o Emerson? Não, entrei com o Marcos Paulo. Com o Marcos Paulo mesmo? Marcos Paulo. Eu entrei com o Fábio Rosa, aí não me adaptei ao esquema de trabalho e aí bati um papo com o Marcos Paulo e passei pro Marcos Paulo, fiquei 8 anos com ele. E quando você sentou com o Marcos Paulo na entrevista, que eu sei que eles fazem uma entrevista, né? Tipo, eles são muito bem organizados, né? Quando tem um aluno novo, eles sentam, aquela entrevista, os objetivos. Quais que eram seus objetivos na época? O meu objetivo sempre, do primeiro dia de corrida, foi performance. Assim, eu não queria fazer atividade física. Eu não queria. Eu queria... Você queria ter uma meta. O treino de amanhã tinha que ser melhor que o de ontem. Entendi. Sempre foi essa. Eu levanto da cama com esse negócio na cabeça até hoje. O treino de amanhã tem que ser melhor do que ontem. A prova de amanhã ela tem que ser melhor que a última. E eu não sei até quanto isso vai durar, né? Quanto tempo isso vai durar, mas eu tô brigando contra a fisiologia e contra o tempo. Mas ainda tá durando. Tá durando. Eu acho que tem gás pra queimar ainda, assim. Muito bom. Dá um break aqui, só tomar um golinho. Legal. Vou abastecer aqui. Vocês não fazem ideia. Eu não sei se eu vou cortar isso depois, mas vocês não fazem ideia como é que a gente tá sendo bem servido aqui. Então, seguindo no assunto corrida, quando que deu o estalo maratona? Assim? Porque a gente vai falar de todas as maratonas que você já fez, as histórias todas, mas desde a conversa com o Marcos Paulo, né, e de alguém que corria e que antes não conseguia passar de 8 km na esteira, depois fez uma prova de 10K e aí foi procurar uma outra assessoria mais estruturada ali, não mais estruturada, mas com mais seu perfil. Dali até chegar em 42K, qual que foi ali o racional ali? Excelente pergunta. Quando eu comecei a correr, eu não queria pular etapa. Eu queria, como o meu treinador hoje, o Roy, fala, eu queria curtir a jornada, né? Então, eu tinha muito bem na cabeça assim que putz, vamos começar fazendo o 5. Na verdade, o 5 eu fiz muito pouco, mas vamos fazer o 10, vamos fazer bem feito, vamos evoluir no 10. E eu comecei a colocar tempo. Eu falei, eu só vou pro 21 quando eu fizer tal tempo no 10. Eu só vou pro 42 quando eu fizer tal tempo no 21. Isso me ajudou bastante. Porque tem muita gente que começa hoje na assessoria... Já quer fazer 42. Eu vou fazer ultra, vou fazer triatlon. Não. Cara, curte. Toda prova é importante. Sim. E eu ainda acho que mesmo demorando 4 anos para fazer maratona, praticamente, eu fui rápido. Eu acho que o atleta hoje, é lógico, o cara que tá buscando performance e tal, o cara que quer botar lá no passaporte dele uma viagem para uma major, tudo, vai pra cabeça, né? Isso aí. Mas o cara que quer fazer bem feito, faz 10K muito bem, vira um atleta abaixo de 40 fácil, vai pro 21, faz abaixo de 1,25 fácil. Quando você chegar na maratona, amigo, você vai ser um atleta da faixa lá do 2%.
Então, a gente vê muito isso nos profissionais, né, vê cara? muito. Todos esses kenianos, etíopes que estão aí. Começa em no pista, 5 mil, começa em 10 mil. pista, Cara, né? 5 mil, 10 mil, o Mofara. O também Mofara, é. o Bekele, né? O tem Bekele é o todos rei das eles. pistas, não dá pra falar mal do Bekele. O cara fez o nome dele No nas triatlon pistas. também é comum ver isso, né? Começar. Mas a gente não vai chegar nesse Não, nível, né, Fabião? dá uns conselhos aqui pro amor. Ele já quer fazer maratona já. Então, mas eu tenho umas loucuras na cabeça ainda, mas eu acho que é loucura pela idade que eu tô já e pelo lastro que eu já tenho no esporte. Mas a minha recomendação é curte, cara. Curte. Bota metas audaciosas em cada distância, que você vai curtir muito, e cada distância que você aumentar, você vai ser vai estar acima da média, longe dos seus amigos. Com certeza. Lembrando que eu tô falando de cara que usa a corrida como esporte, não como atividade física. Não como atividade física. Né? Assim, eu não sou contra nada, né? Mas eu uso o esporte machuca. Né? Desempenho, né? A Care Club, as indústrias, né? As empresas de físio, tudo, elas existem para cuidar da maior parte dos caras que buscam performance. O cara lá do final de semana, que faz o seu trotezinho, faz a sua atividade, esse cara pouco se lesiona. Né? A não ser aqueles caras que só correm de sábado. Mas... Sim. E você lembra das suas metas, tipo, de 10K? O que era? Lembro. Lógico que lembra, né? Eu sou um cara, além de chato, eu sou bem metódico. Mas eram metas na minha cabeça hoje que eu poderia ter sido muito mais agressivo do que eu fui. No 10K eu botei 45, né? Que era pra mim era, na época, quando eu olhava assim... Hoje em dia, o cara que faz sub 3 é meio que bunda, né? Todo mundo tem um, né? É fácil, né? Muita gente já inaugura a corrida, o sub 42, 3. Sub 3. Mas eu falei, putz, eu quero fazer um 10K abaixo de 45 confortável, bacana. Fiz. Fui pro 21. O 21 era fazer abaixo de 1,35. Caramba, 1,35? Foi o que eu demorei mais. Mas eu tinha noção que eu tava dobrando o tamanho e na próxima eu ia dobrar. Né? E o 42 é assustador para quem realmente quer fazer um 42 bem feito. E eu lembro até hoje, eu lembro exatamente do dia, eu ainda trabalhava com esse meu gestor, o Ricardo, e eu fiz o treino na USP, o Marcos Paulo tinha me passado um treino de 18K, eu já estava treinando para um 21. O dia que eu fiz meu primeiro treino de 18K, eu cheguei no carro, peguei o celular e passei uma mensagem pro Ricardo, eu falei assim, nasci para as longas distâncias. Porque eu saí dali com tesão, cara, assim, eu nunca tinha passado aquilo, era o meu primeiro, eu tinha feito 12, 15 e tal, e fiz o 18. A hora que eu fiz o 18K e terminei bem, eu falei, cara, eu nasci para as longas distâncias, eu nunca mais quero fazer treino abaixo de 18K. E acho que talvez foi o erro meu, mas foi o prazer de falar assim, putz, eu vou buscar o 42. E aí eu fiz a minha primeira meia, eu fiz 1,53. Foi uma meia ruim, né? O baseado hoje. Mas era É quase o seu tempo, hein, Fabião? É quase meu tempo. O meu foi 1,50 antes da pandemia, lá do Santander. Mas foi a primeira? Foi a primeira? Foi a segunda. Ah, tá. Mas, cara, eu não sou parâmetro. Não, mas a minha primeira fui fazer em São Bernardo do Campo, peguei imigrantes, puta mico. Eu fiz Santos, fiz São Bernardo, fiz uma que era dentro de um condomínio em Campinas, que é Royal, não sei do que é. Eu tinha quase que pegar uma corda para subir 21K. Onde tivesse prova, tava Tinha prova, eu tava. Eu era o rei das provas. Vocês vão ver depois as medalhas. O meu período de medalha hoje eu devo ter aqui uns 14, 15 anos de corrida. Os 10 primeiros anos eu tive 100 medalhas, nos últimos 5 eu tive 5. Então, todo final de semana tinha uma prova. E aí quando eu fiz a primeira meia, eu falei, pô, tô apaixonado aqui pelo negócio. E comecei a fazer meia. Eu falei, eu vou fazer abaixo de 1,35. E um belo dia eu tava no meu primeiro casamento, já mudando, já tava na época de me separar. Na época não, já estava me separando. E fui fazer Buenos Aires. A meia de Buenos Aires. Essa tem muita história. Essa tem história. Eu adoro que todo mundo todo mundo, cara. Buenos Aires é a USP do brasileiro, né? Assim, tá ali do lado. Lá, foca no convidado. E aí, o que aconteceu? Viagem boa, bonita e barata. E eu tava me separando, fui sozinho. Foi uma viagem bem, bem legal, assim, pra mim. Cabeça, prova, tudo. E eu fiz 1,33 assim, brincando. Foi uma prova que eu fiz
brincando. Uma prova treinando gostosa, né? bem, fria. tava frio pra caramba, um dia lindo. Lembro exatamente tudo perfeito. E eu Bom, falei né, assim... Fabião, essa prova. Cara, ele tá zoando, sabe por quê? Vamos dar um pause um aqui. spoiler. Não, a gente já contou, cara. Eu já devo ter contado. Tem que a gente Não, gravou já 12 tem uns episódios que você contou já. O do Suíço deve ser, sei lá, o 13º, mas eu já contei já aqui. Mas eu contando pra você, assim, que você não deve ter ouvido todos. Eu já fui pra Buenos Aires e não fiz a prova. Mas Você eu foi me inscrevi. pra correr? Eu me inscrevi pra meia. Era o último ano de doutorado, 2016. Treinava com a MPR, fiquei no hotel da MPR, com os caras, com meus pacientes tudo lá. A galera falou que eles conheciam mais. Eu encontrava mais meus pacientes lá em Palermo lá do que aqui no Jardins, em São Paulo. E eu não fiz. Mas aí já essa história ela já, a gente já aumenta, já dá uma eu já não maquete. iria fazer, mas eu não conhecia Deu Buenos aquela Aires. regada ou não? Arregou. Eu não fui nem na feira pegar o kit. Não, ele tem a camiseta lá Tenho nada. da prova. Mas é Do isso aí. MPR, né? O agasalhinho, O né? agasalho. Agasalho. Cara, imagina, eu O lá meu em Buenos agasalho da Aires. MPR de Berlim ficou em Boston. Em Palermo, Hollywood, bar em toda esquina. Eu, cara, todo dia bebendo, comendo. Aí a galera olhava assim, meus pacientes, cara, você não vai fazer a prova, não? Eu falei, não vou fazer. Eu vim pra passear, vim pra conhecer. Porque é isso, de fato, assim, cara, você pega um voo em, sei lá, 3 horas e meia, 4 horas, você tá em Buenos Aires. Menos de Custo até menos, né? Custo-benefício bom e uma prova gostosa, né? Perfeito. Você gostou lá? Demais. A meia é melhor que a maratona. O meu RP ainda é em Buenos Aires, Você fez na a maratona em Buenos Aires. Eu acho que a meia, para quem quer fazer uma meia bem feita, Buenos Aires é a prova. Excelente. E aí, Excelente. que ano que era isso? 2011. 2011. Porque Aí 12 foi a maratona. Ali veio o alvará. Veio o alvará. Veio o Falei, tô alvará. credenciado. Fez Peguei, 1,33. fez 1,33 e 50, eu lembro exatamente. E aí falei, agora não vou deixar nem esfriar esse número. Falei, E aí, como é que você, tipo, dia seguinte, assim, decidiu... Você já tinha na cabeça? Já assim, tinha o na que que cabeça. o que já, você queria fazer? Não, então, aí comecei a pesquisar. Falei, que prova que eu vou fazer, né? Porque, Mas assim, aí, tipo, ligou pro Marcão e falou... não, só vibrei, só comemorei. Mas ele né? sabia dessa meta aí? Não sabia. Era sabia. uma Coisa coisa sua. minha. Uma Entendi. coisa minha. O Marcos Paulo sabe de tudo, assim, mas isso era um tema meu que... E ele nunca me cobrou, você vai fazer 10, vai fazer 21 bem feito, nada. Ele falava, Ale, você é um cara que trabalha, você é um cara que tem um foco muito grande na sua atividade, curte as distâncias, faz o que você tem que fazer, não se cobra tanto, que ele percebia que eu era um cara que eu já tava cobrando ele de muitas outras coisas, né? Pô, Marcão, me bota no grupo dos caras fortes, tudo. Eu via, né, o Stuck passando, via uns caras diferentes na MPR, eu falei, putz, eu quero ser esse cara. Eu falei, não importa se eu não vou conseguir, mas eu... tá no bolo. Tem que estar no bolo. E aí aconteceu. E aí eu comecei a pesquisar. Uma das meias que eu fiz antes da Buenos Aires foi a Pão de Açúcar. Eu fui me inscrever, tinha acabado a inscrição, deu aquela brochada, né? O corredor, quando vai fazer uma inscrição numa prova que ele quer fazer, eu fazia todo final de semana, eu dei aquela brochada. Aí o Marcos Paulo falou assim, eu tô com uma inscrição aqui. Se eu não me engano, até era da esposa do Marcos Paulo, que eu acho que ela tinha feito, alguma coisa assim. Eu vou dividir a Pão de Açúcar com o Sérgio Xavier, que era da Placar na época, tudo, né? Ele não era da Playboy ainda, ele era da Placar. Aí eu falei, beleza. Aí ele me passou o telefone do Sérgio, peguei, conversei com ele, combinei na USP, fui lá, encontrei o Sérgio Xavier, ele me passou o número, a pulseirinha que acho que tinha, a gente escolheu quem ia fazer o primeiro trecho, o segundo trecho, e eu fiz a prova, fiz a meia com ele. E isso com o Sérgio. Aí eu peguei amizade com o Sérgio, fiquei trocando. E eu falava, eu sou chato. E o Sérgio era um cara na referência no tema da corrida, né? Eu escrevia na Runners, era o diretor da Runners. Daí eu enchi o saco dele, ficava fazendo pergunta, pedia opinião, não sei o quê. Eu falei, Sérgio, tô a fim de correr Nova York como minha primeira prova, Ele falou, Ale, Nova York é uma prova complicada, né? Logística, quantidade de gente, a São Silvestre das Majors, né? Isso não foi a frase dele, essa foi a minha depois, mas ele falou, é uma prova mais complicada. Eu falei, é essa prova que eu quero. Complicada é comigo. Imagina um corte assim, Nova York é a São Silvestre das Vai ser o título Suíça embaixo. Não, daqui a pouco eu vou explicar o porquê da São Silvestre das Majors, né? Assim, isso é o que eu acho.
E aí eu falei, vou fazer essa prova, né? Me inscrevi 2011, isso era 11, me inscrevi para 2012. Falei, vou fazer essa prova, era em novembro, se eu não me engano, era 3 ou 11 de novembro. Fiz a inscrição, o que aconteceu em 2012? Teve o tsunami lá, teve a enchente lá, não teve a Nova York. Ah, é verdade, cara. Só que a minha sorte foi que eu não fui sorteado. Nossa. Quando eu não fui sorteado, deu desespero. Eu falei, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer uma maratona e se fizesse um corte aqui e colocasse minha esposa sentada aqui, ela ia contar o tão quanto ansioso é esse demônio que está sentado aqui. Aí eu falei, Ana, eu preciso fazer a prova. Eu já estava no meu segundo casamento, falei, eu preciso correr, vou treinar, não sei o quê. Procurei. Tinha uma prova no mesmo dia, uma semana antes ou depois. Novembro. Uma semana antes, Savannah. Fica na Geórgia, nos Estados Unidos. É a cidade com maior qualidade de vida dos Estados Unidos. Eu não sabia nem se era uma cidade litorânea, não sabia onde era. Eu fiz a inscrição e... Só viu a data, cara, que louco você me contando. Eu lembro disso, por causa que era Rock and Roll Marathon. Né? Só que aconteceu, cara, olha só... Eu não sabia que era a primeira, não lembro. Não olha a sequência das coisas. Me inscrevi para Nova York, não fui sorteado, brochei. Fiz a inscrição para Savannah. Savannah tem 3 mil corredores. Eu ia fazer uma prova com 40 mil ou mais, que é Nova York. Aí eu falei, vou fazer Savannah, tô inscrito. Aí chega no meio do ano, Nova York foi cancelado. Eu falei, ufa, ainda bem que eu me inscrevi para outra, não foi sorteado. Pensou se eu tivesse só inscrito, eu ia perder a viagem, ia perder tudo. Fiz Savannah para fazer, a minha meta era fazer abaixo de 3:30. Eu fiz 3:26. A prova. A primeira. Caralho. E terminei, sabe aquela prova falando 3:26? Eu falei, maratona é isso, né? Assim, tava muito bem, porque eu fiz o processo, né? Acho exato, não foi direto. Acho que foi o... Tem um amigo que fala camp, eu dou risada, mas foi a periodização mais perfeita que eu fiz, assim. Uhum. Foi legal, foi a minha primeira, eu estava dedicado, era nutricionista, era musculação, tudo perfeito. E eu fui para a prova linda. Linda, você passa no meio das casas, os moradores, é uma cidade, aquelas casas assim com a calçada interminável, gramado de filme, de série do Netflix, sabe? Imagina, aquela região do sul ali da... Assim, é demais. A feira, para você ter uma ideia, você chega na feira, vê um voluntário, uma pessoa de idade, de 70 anos para cima. Alguém da cidade, Da cidade, com a camiseta, voluntário, fala assim, eu vou te acompanhar. E o cara fica na feira com você o tempo todo. Pô, que legal. E aí você pega a camiseta, olha o tamanho da camiseta, é essa mesma, S, né, P lá. Legal, é essa camiseta. Ele falou, não, veste. Eu falei, aqui? Ele falou, veste. Aí eu vesti a camiseta, nossa, ficou demais, cara, tira uma foto. Sabe assim, você começou, imagina, sua primeira maratona... Legal, você entrar nessa coisa, eu falei, nossa, maratona é isso? Deu uma experiência boa. Eu já tinha feito São Silvestre, né? Eu falei, caraca, que diferença, né? e essa rock and roll é um padrãozão, né? Quase no mundo inteiro, tem Europa e forte nos Estados Unidos. Cara, inclusive, o próximo convidado que a gente vai gravar é o Doc. Gustavo Maglioca, que tá agendado na terça-feira lá. E a única maratona que ele fez foi uma rock and roll em Las Vegas. Então a gente tem que... puxar esse assunto com ele ali. Ele sobre isso. E é rock and roll por quê, Gustavo Maglioca. Porque, tipo, toca banda de rock? Não, como então, é que é? aí o que eu fiz? Comecei a pesquisar, né? Quando broxou lá em Nova York, comecei a pesquisar. E eu senti um padrão muito legal das provas. Comecei a ler avaliação, tudo. E eu sou meio doente por esse tipo de coisa. Daqui a pouco eu falo até das assessorias. Aí eu comecei a pesquisar tudo e vi que tinha um padrão de provas no mundo inteiro. Eu falei, putz, minha primeira prova tem que ser uma prova estruturada, né? Eu não posso pegar um mico, né, de prova. E quando eu cheguei lá, a cada 2 milhas tem uma bandinha tocando. Que da hora. E é rock and roll maratona mesmo, né? Na veia, assim, né? E a galera tocando rock. Tocando rock. Aí, legal, você pode fazer essa. É minha cara. É sua cara. Tem 5K? Não, tem tudo na Rock and Roll Maratona, tem de tudo. O site, né? O nome é Rock and Roll Marathon, mas tem de um tudo. E mesmo as provas, geralmente quando tem maratona, essas provas menores tem 3K, 10 milhas, né? Que usa muito nos Estados Unidos, e a própria maratona.
Pô. Cara, então, assim, você já foi muito bem na primeira, assim, pra quem conhece maratona, pra fazer 3,26, que foi? 3,26. 3,26. É um puta tempo, cara. É um puta tempo. Puta tempo bom. E E aí? eu tava muito feliz, assim, como a história da corrida, né, nem sabia não conhecia o jargão sub 3. Né, pra mim, ser sub 3,30, eu já tava com o peito inchado e me achando o pombo, né, porque assim, eu já tava diferenciado. A hora que eu recebi a resposta, né, no app da corrida, eu olhei, você vê o seu percentual que você ficou da corrida abaixo dos... Naquela época, acho que era 10 ou 8% dos corredores. Eu falei, nossa, cara, eu sou o cara, legal, né? Cara. Eu sou o cara, tava super felizão, né? Então, o tema dessa primeira, assim, foi muito bom para ter essa confiança. Eu acho que todo corredor, eu falo isso para todo mundo que eu converso, a primeira maratona tem que fazer muito bem feito. Não pense em tempo. Bota uma ambição lá, tudo, mas não vai para as cabeças. Não fala assim, vou fazer sub, vou fazer abaixo de 3,15, vou fazer abaixo de 3,30. No seu treino você sabe já o que você vai fazer confortável. O Érico falou isso, né, no episódio dele. A gente tá gravando aqui, mas a gente lançou o episódio dele essa semana. Bem devagarzinho, tá falando. E aí, ouvindo, ele falou isso, né? Curtir o processo da maratona, tem muito aprendizado durante, então é isso, né? Usa a primeira como laboratório do que você está aprendendo, porque depois você sabe onde vai faltar, onde você vai achar o urso, onde você vai achar o muro, todas aquelas lendas que existem vão acontecer. A Dani falou do urso, né? Falou do urso, foi a Edna? Não, a Edna falou do urso. Onde foi seu urso? Em Savannah? Savannah não tive. Eu não tive, não achei o muro, não achei o urso. Você só foi? Só fui. Então eu tava contando o seguinte, no quilômetro 3, eu vi uma menina que tava correndo na minha frente com uma mochila, inclusive. Ela de isotônico, água, sei lá, que ela tava levando. É super novinha a menina, acho que tinha menos de 20 anos. E eu colei nela que ela tava com um pace bom. E eu gosto disso, né? Eu crio referência num grupo, numa pessoa... E na Savannah não dava para criar referência em grupo. 3 mil corredores, né? Tava bem distante. E aí eu colei na menina, a gente foi correndo, eu corri até o 28, 27 eu corri com ela. Teve uma hora que eu parei para ir no banheiro ainda. Eu fiz um número 1 lá, rapidinho. E ela continuou. E eu tava muito bem. Ela falou assim, ela ainda perguntou, quer que eu te espere? Eu falei, não, segue, né? E eu não achei o muro no 33, não achei o urso no 37, eu fui embora. Lógico que depois em outras provas eu encontrei. Já rolou. Eu já encontrei. Aí eu falei assim, agora me credenciei a maratona. E eu falei, agora evoluí na maratona. E eu, lá atrás, como eu já tinha gostado das distâncias acima de 21, eu falei, putz, eu não volto mais. Talvez esse também tenha sido o meu outro erro. Eu não, até hoje eu não invisto tempo nas provas de mais curtas, que para todo corredor é muito importante. É importante, né? É importante. E aí começou o namoro das majors. E aí minha segunda prova foi só a minha melhor prova do mundo, que é Berlim. Para mim é impagável, é a melhor. O Marcos Paulo fala que é Chicago, o Roy gosta muito de Chicago também, talvez fale que é Boston, muita gente fala, mas para mim Berlim é imbatível. Berlim é imbatível. Pela história e pelo todo, viagem, povo, lugar, situação, o dia que eu peguei da prova, que era um dia perfeito, a chegada no portão lá é impagável, aquela imagem na minha cabeça... Fala assim, você pode roubar de você dinheiro, documento, investimento, sua casa, mas a imagem do portão de Brandenburgo nunca vão tirar da minha cabeça. Assim, e demais. Não sei se vocês já se conheciam já nessa... Já porque eu lembro dessa época da Rock and Roll aí, que foi mais ou menos nessa época que eu conheci. Boa. E como que foi essa segunda maratona aí? Foi 3,23, né? Melhorei um pouco. Foi uma prova, eu fiz, foi depois de um ano, exatamente, minto, fiz 2012 a Savannah, começo de 2013 eu fiz Paris. Foi a segunda prova. Só que Paris, eu tava morando no Rio de Janeiro, eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, treinando de manhã. O que você tava fazendo no Rio de Janeiro, cara?
O que eu tava fazendo no Rio de Janeiro? O que você tá fazendo lá, cara? O Rio de Janeiro é muito bom pra você ficar uma semana, mas pra viver não é, gente. Acredita em mim, não é. Não é. E eu tava pelo banco. O banco acabou me chamando pra um desafio lá. Eu fui com a minha esposa e... Você ficou quanto tempo lá no Rio? Fiquei mais de um ano e meio. Caramba, era para ficar 3 anos e fiquei mais de um ano e meio. Minha esposa precisou voltar por problemas familiares e eu acabei voltando 2 meses depois. Uma vida totalmente diferente lá no Rio, É outro né? mundo, é outro planeta. É outro planeta. Todo mundo fala que... É bem diferente. Nada contra o carioca. Tenho amigos, tenho amigos fantásticos, carioca, tudo, mas é um outro planeta. Ainda mais naquela época, pré-copa, outro governo, outro momento do país, tudo. Então foi um desafiador. Profissionalmente foi bem desafiador. Por que Rio de Janeiro? Eu tinha 2 opções. A área que eu estava trabalhando aqui em São Paulo, ela acabou porque era para acabar. Ela tinha 3 anos de duração. Eu fui escolhido para um projeto do banco. Ela tinha 3 anos. Acabou nos 3 anos e me deram 3 opções. Na verdade, 2. E uma delas era a melhor rede do banco, de rede de agências para trabalhar, ou a pior, que era o Rio de Janeiro. Nossa. E a melhor era em São José do Rio Preto. A pior era Rio de Janeiro. Eu falei, putz, mato alto, qualquer coisa que eu faça no Rio de Janeiro vai dar resultado. E foi no resultado que eu ganhei viagem para... Ganhei carro, ganhei viagem para Barcelona, ganhei viagem para o mundo inteiro. Legal, ganhei 2 cara. carros, né? Caramba, 2 carros. Você já ganhou um carro, Thiago? Não, eu comprei um carro. Não, eu não ganhei, tá? Eu conquistei. Ganhei. É só mudar a palavra. Bom. Isso é verdade. Sendo assim, sim. E aí eu tava no Rio de Janeiro, o negócio de... Eu voltava muito para São Paulo, avião, ar-condicionado, tudo. Eu tava muito doente no início de 2013. E eu fui para Paris, mas quebrado. Eu fui para fazer a prova. Fiz 3h39, Paris. Abriu, né? Maratona. Abriu. Andei, chorei, vomitei, né? Ruim, estragado. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Não encontrei minha esposa no final da prova, tive quase uma hipotermia na Champs. É chique, né? Nossa, demais. Hoje é chique contar, né? Eu queria ter desmaiado, né? Pensou uma você... ambulância me resgatando na Champs, tudo. Eu lá com aquele avental de alumínio e tudo, né? Nossa. Ia ser legal. Minha esposa chegou, tava desmaiado no quarto do hotel. Hoje é história pra contar, né? Foi. E ali, 2013. E aí, 2014, eu fiz Berlim. E Berlim foi disruptivo, assim, no tema de Major. Eu nem sabia que era Major. Né? Eu conhecia a história, tudo, mas eu falei, nossa, nunca mais quero fazer outra prova. Eu quero fazer só Major daqui pra frente. Existe São Silvestre, existe maratonas. São Silvestre é uma Major, né? Existe maratonas e existe Majors. Quem não fez uma Major tem que fazer. Por exemplo, Barcelona. Major. Foi uma prova fantástica, foi legal, tudo. Mas Major é Major. É Major. É Major. É uma experiência... Inclusive, no último episódio, a gente teve... Foi a primeira que completou as 6 Majors. Trocentas medalhas lá de Major. Então, aí eu falei assim, eu quero fazer a mandala. Aí eu fiz Berlim. A próxima foi Chicago. Foi a época que eu mais usei a Care, foi para Chicago, que eu tinha estourado a panturrilha. Chicago... Berlim eu fiz 3h26, 3h23. Chicago eu fiz 3h30 cravado, que era a minha meta, com a panturrilha. Tive um problema bem sério na panturrilha. Acho que foi a minha maior lesão até hoje, foi a panturrilha. Aí, isso, vou falar pelos anos aqui, né? Então, 12 Savana, 13 Paris, 14 Berlim, 15 foi Santiago, 16 foi Nova York, a São Silvestre, das Maratonas. Por que São Silvestre das Major? Pela quantidade de gente. É muita gente. Você vai pegar a fila para pegar o ônibus para ir para a largada, você fala, não vou conseguir entrar no ônibus, não vai dar tempo. Aí você entra no ônibus e pega estrada. E você começa a olhar pro relógio. Você tem que ir lá para Staten Island, né? São 5 largadas diferentes. Aí você olha pro relógio e fala, não vai dar tempo para chegar. Chega no horário. Aí te deixa no meio de uma estrada. Aí você tem que andar até a largada. Não vai dar tempo. Frio. Dá tempo. Eu dei muita sorte em Nova York. Tava um frio, mas um solzinho bem bacana. Entendi. Aí você percebe que você tá 2 horas antes da largada. Ixi, num lugar pequeno. 2 horas. Aí hidratando, indo no banheiro toda hora. A hora que toca o hino americano, toca
Frank Sinatra, tudo, aí você... New York. Você entra em êxtase. Entrei tão em êxtase que deu vontade de ir no banheiro, fazer o número 1. Aí fui atrás de um ônibus lá, fiz o número 1 e larguei. E a prova fantástica. Mas é muito... Acho que eu consegui achar um grupo legal e fui correndo. Aí esse grupo começou a cansar, fui para um outro e tinha... O que não faltava era grupo. E você olhava assim no horizonte, não tinha espaço no solo. Você não conseguia enxergar asfalto. Muita gente. E o ritmo da corrida meu, né, pelo menos, estava impresso lá. E eu fazendo o meu ritmo. A hora que eu olhei no relógio, eu falei, caraca, nunca fiz esse tempo na minha vida. Aí comecei. A hora que eu entrei no Central Park, você pega uma avenida do lado do Central Park, você começa a ver o filme Lista de Schindler, né? Só corpos estendidos no chão. Nego mancando, nego suado, o seio sangrando. Né? Tudo que tem que acontecer acontece ali do lado. Aí você entra no... Eu tava bem. Entrei no Central Park, aquela vibração de gente, um mundo de gente. E parece que a torcida é só pra você, né? É muito legal. Parece que todo mundo tá ali por causa do suíço, né? Aí Central Park descendo, toda hora que eu cruzei a linha de chegada, aí bateu um barato, assim, né? Eu falei, caraca, nessa época eu já tava com o Butenas, tava treinando com o Butenas. Aí começou a dar um barato, assim, que eu tava bem, tinha terminado a prova inteirão. A hora que eu olhei no relógio assim, eu falei, cara, eu fiz o índice para Boston. Cara, eu fiz 4 minutos abaixo do índice de Boston, da minha idade. Qual né? que era? Era 3,20, se eu não me engano. Eu tinha feito 3,16, alguma coisa assim. Caramba. Aí eu falei, caramba, eu nem sabia direito o que era Boston, né? Não sabia nem se eu ia correr no ano seguinte. E aquilo, puta, curti pra caramba a prova. Aí encontrei com a minha esposa lá fora, a gente foi numa hamburgueria lá do lado. Eu comendo com ela, puta, me deu um revertério, cara, mas eu... Brabo, assim. Não sei se era emoção, não sei se era suplementação. Mas tinha feito a maratona. Tinha feito a maratona, bequê no peito. Você teve que ir no banheiro ali. Fui no banheiro, tudo, mas felizão. Aí beleza, aí foi Nova York 16. Aí 17 fiz Amsterdã. Amsterdã, pra mim, um dia essa prova tem que virar Major, que é uma prova fantástica. É demais. É uma prova linda. Amsterdã que você acaba dentro do estádio. Você larga e chega no estádio. É uma emoção que não tem preço. Não tem preço, assim. Acho que a chegada você já não tá raciocinando muita coisa. E ainda eu fiz meu recorde ali no dia, né? Na Amsterdã. Então já não estava. Fez para baixo de 3,16. Eu fiz 3,13. 3,13. 3,13 em Amsterdã. E aí eu fiquei naquele êxtase e tudo, e a chegada em Amsterdã é demais. Dentro do estádio, aquele povo gritando, o dia tava lindo, tudo perfeito. E terminei a prova muito bem também. Acho que foi uma das provas que eu terminei, assim, né, tirando as primeiras, que eu terminei inteirão. Isso 17, desculpa. Aí 18, Boston. A tão famigerada Boston, né? Eu tava ainda com o Butenas, treinei pra caramba, curti, fiz todo hidratação, fiz suplementação, tava bem focado na parte física, né, da parte de força, tudo, e fui pra Boston. Cara, então assim, tipo, você pegou o índice em Nova York, né? Foi Nova York, né? Nova York, em 16. 16. Como é que foi assim, tipo, porque daí você faz a aplicação lá pra Boston, porque assim, você tem os cortes, mas não necessariamente você entra, né? Porque se tiver muita gente que fez ali, eles começam, você tem que ter uma gordurinha ali. Então, eu tinha gordurinha, você no né? meu você ano... Tinha 4 minutos né, ali, no né? meu ano foi pequena a diferença que o Boston colocou, acho que era 2, 3 minutos, acabou dando certo. Tanto é que eu me inscrevi para Boston com Nova York. Deu tudo certo, já estava com viagem marcada. Boston tem um negócio legal que ele fala assim, ó, você quer mudar a sua categorização dentro de Boston? Você quer largar numa baia diferenciada? Você fez alguma prova mais recente que está com um tempo melhor? Caramba, tem isso. E aí eu fui lá, peguei Amsterdã e coloquei. Né, achando que aquilo ia melhorar alguma coisa, mas não ajuda em nada. A minha recomendação é não gastar seus qualifies com essa atualização. E acho que eles fazem isso até talvez para queimar seus qualifies, né? Não sei. E eu usei o Amsterdã e fui para Boston.
E Boston, cara, eu fiz a estratégia de frio totalmente errada. Totalmente. Eu achei que eu era suíço mesmo. Naquele dia eu percebi que eu tava um grau abaixo. Era brazuca. Foi o ano do japonês lá. Foi o ano do japonês. Que ganhou. Que a Edna foi também, que ela contou. Como é que foi sua experiência lá? Então, assim, o que me deixou confortável foi primeiro que eu terminei, que eu não sei hoje até quando, a gente vai falar um pouco disso. Mas no dia seguinte, cada 10 pessoas que eu encontrava com cara de corredor em Boston, você identifica na hora, né, o corredor, 5 tinham concluído, 5 tinham desistido. Que louco, né? E eu tava no grupo que tinha concluído, né? Então, o que aconteceu? Eu tava na assessoria, tava com o Espadoto. Não, tava com o Espadoto? Não, tava com o Butenas ainda. Fui para Boston com um amigo, não na viagem com um amigo, mas eu encontrei lá com o Luiz. E a gente foi para a largada, chuva, frio, -6, sensação térmica, tudo congelado em volta, o gramado, tudo. Nossa. Chegou lá no ponto de espera da largada, chovendo, é uma Woodstock, aquela lama para todo lado. Putz. E aí que eu percebi que eu já tinha dado a primeira mancada. Todo mundo com tênis reserva pendurado no pescoço. E eu com meu tênis que eu ia correr molhado, com lama e congelado cara, no pé. O psicológico ali já derrubou. E aí a hora que eu fui pra tenda, falava, vou sair da chuva. A tenda não dava pra entrar nem o pensamento. Lotada. Nossa. E aquele cheiro, aquele negócio assim horrível. A gente procurando... E frio. Aí eu me encostei do lado da barraca, empurrei um pouco a lona da barraca, pelo menos pra sair da chuva. Na hora que deu o tempo da largada, a gente foi pra largada. Nossa, cara. E já o meu tênis, ele não dobrava de tão congelado que tava, assim. Era horrível. E o primeiro 21K de Boston, ele é ladeira abaixo. Ele é muito rápido, o primeiro 21K de Boston. Né? E eu tô revendo isso até agora pra próxima. E eu percebi que eu tava indo bem no primeiro 21K. O corpo tava reagindo bem. Só que eu já tava sofrendo o meu aquecimento do corpo pelo frio. No quilômetro, acho que 8, antes do 10º, eu não estava aguentando já de frio. Eu já tinha deixado o agasalho, que até era um agasalho da MPR, que era o de Berlim meu, já tinha jogado no lixo, porque ele estava molhado, ele estava me dando mais frio do que eu ficar sem. Cara, e aí? E quando eu larguei, eu estava com a regata. Nossa. A regata, olha a estratégia louca. Meu Deus. Eu parei num lixo, joguei o lixo fora, peguei o saco de lixo do cesto e vesti. Tem foto minha dessa. Tem foto? Manda pra gente. Foto. Acho que é a única foto que eu tenho que aparece. Eu tô com um saco de lixo no corpo. E eu comecei a correr. Não conseguia desenvolver, mas eu tava fazendo a minha meia. Eu fiz a meia para baixo de 3,5 de maratona. Eu tava indo bem. Tava indo muito bem. Né? E aí acho que a energia que você gasta para se aquecer, a energia que você começa a se suplementar mal, se hidratar mal, tudo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pegar o gel, ele estava num zíper. Minha mão não conseguia apertar o zíper, fazer o movimento. Eu parei numa tenda, tinha um pai e uma filha, eu pedi para abrir o meu zíper, o cara pegou o gel e um suplemento que eu tinha. A menina me deu um copo de água, eu tomei e continuei a corrida. Cara, que isso, cara. Esse ano eu ouvi muita história assim, cara, de hipotermia, de galera que entrou na igreja para se aquecer. Cara, eu vi uma história de fratura de mão, de tão frio, assim, de ficar fechando a mão forte, serrando o punho ali, e depois voltar com muita dor, fazer e tá com, tipo, lesão óssea de tanto frio. Foi... E aí eu comecei a correr, depois do 21, eu comecei a perceber que a corrida seria sobrevivência. E a única coisa que vinha na cabeça de um corredor maluco era a medalha. E assim, hoje eu conto isso como loucura, né? Como loucura. E aí começou a ver o primeiro apagão. Escureceu, aí eu andei, recuperei, continuei correndo, segundo apagão. E eu não tinha encontrado minha esposa, que estava no 32, se eu não me engano. 30 ou 32. Aí quando eu cheguei no 30 ou 32, ela tava lá com um sorrisão no rosto, -6 graus, chovendo, louca de pedra, né? Porque tem que ser louco pra ficar... Eu tava correndo, pelo menos, né? Aí encontrei com ela e ela tava com um agasalho meu. Eu falei assim, ó, fica com esse como estratégia de prova. Fica com o saco de lixo. Só que a hora que eu cheguei, eu falei, eu quero o seu agasalho, eu não quero o que eu tinha planejado pra mim. Ela me deu um agasalho bem pesado e eu terminei a prova. Tive mais um apagão
O pior apagão foi o último, que eu já tinha passado do 30K. Mas como é que foi, tipo, o apagão? Assim? Escurecia a vista. Escurecia. E não era assim uma fraqueza de perna, não era... Era simplesmente... Assim, o corpo reagindo para alguma coisa, dando sinal. Tipo, você, para, amigo, né? você vai morrer. E eu pensando, medalha. Caralho. E é aquele negócio. E eu lembro exatamente, eu fiz no final da prova, tem uma curva que você entra para a reta final, que acho que são os 200 metros finais. Eu estava nessa avenida e eu estava andando já tinha travado posterior, quadríceps, minha perna eu estava andando igual um pato, estava literalmente andando. Um cara bateu nas minhas costas e falou, vamos. Eu falei, vamos aonde, né? Vamos pro céu, né? Só se eu morrer agora. E aí eu falei, não, agora aqui nem que eu vá gatinhando, né? E aí eu diminuí, quase andando, eu fui naquele trotezinho, pace acho que tava 8, sabe? Nossa. E aí eu terminei a prova. A hora que eu terminei a prova, eu falei, cara, terminei. Começou a recuperar um pouco. Eu falei, vou encontrar a Ana na letra A. A letra A era a última. Nossa. Começava do Z. Né? Resumindo, demorei já quase 30 minutos para chegar e passando muito mal, mas muito mal. Assim, eu acho que eu passei mais mal nesses 30 minutos do que nas 4 horas de prova. Eu fiz 3:58, né? Eu fiz sub 4 na Boston. E aí eu encontrei minha esposa, ela me jogou dentro de um lugar, que era um bar, que não servia café. Ela ajudou o cara lá a fazer café até para todo mundo. Tinha mais, como eu, tinha mais uns 100 ali dentro do bar. Vamos fazer café. Ela me botou numa escada, tirou minha roupa, eu fiquei quase nu lá na escada, botou uma roupa seca, chamando o Uber cancelava a cada 3 minutos. E uma brasileira apareceu com o Uber lá. Eu lembro até hoje da brasileira. Caramba, cara. Aí eu cheguei no hotel umas 4 horas da tarde, já muito mal ainda, e apaguei na cama. Acordei só no dia seguinte. Não curti jantar de comemoração. Sem chance, cara. Só quer recuperar. Chance. Foi muito punk. Foi uma prova assim. Caramba. Foi Survivors cara, total. E assim, você pensar, isso tudo foi parte da mentalidade ali, né? Porque o corpo, o físico já não, cara, não... Já tinha ido faz tempo. Tinha ido faz tempo. Então foi muito da mentalidade que você construiu ao longo de tempo e que você manteve na hora da prova que te fez levar até o seu... Literalmente levar seu corpo físico até o final. O que você leva de lição do esporte para sua carreira? Ou foi o inverso, né? Porque você já vinha, enfim, numa crescente na sua vida profissional. Você levou isso para a corrida, para o esporte? Ou foi o inverso? Ou foi os dois? Como é que foi? Eu acho que eu sempre fui um cara muito disciplinado, assim, né? Em tudo que eu pegava, eu brinco com a minha esposa. Se um dia eu precisar trabalhar de garçom num restaurante, eu vou buscar ser o melhor garçom daquele restaurante. Então, eu sempre fui muito disciplinado com tudo. Só que a corrida me botou em outro patamar. Eu só estava indo numa crescente 5% por ano. Quando veio a corrida, virou 20%, 30% por ano, assim, de crescimento na... Acho que eu sou até meio rígido com isso comigo. Só que no dia a dia eu me cobrava muito, né? Tanto na minha vida profissional, como no banco, como no esporte, eu sempre me cobrei bastante. E não tem assim, a minha atividade que trouxe disciplina pro esporte ou o esporte que trouxe para... Acho que foi uma soma dos dois. O tema de disciplina, né? Eu não consegui nunca linkar se a disciplina profissional ajudou na corrida ou se a corrida ajudou na profissional. Mas eu acho que se eu fosse ter mais tendência a corrida ter dado uma potencializada. E eu acho que o que me ajudou muito no tema de cabeça, que a gente estava falando da Boston, para mim foi 100% cabeça. Além de eu já ter uma certa idade, né, não comecei a correr tão novo, tudo, o fato de eu correr mais de 90% do meu treino ser em esteira, sozinho, isso me ajudou demais. Assim, eu acho que eu fiz matéria uma vez para Runners, mas era mais sobre a minha primeira maratona, e fiz uma para O2 sobre mentes poderosas. E você correr 36K se divertindo, feliz numa esteira. Cara, você já fez 36K? Algumas vezes. Algumas vezes. 42 na esteira você chegou a fazer? Nunca fiz. Até a esteira que eu tenho hoje em casa, que foi uma ajuda da empresa da Movement. Não é patrocínio, nada. É só um apoio bem legal que eles me ajudaram.
Até tinha um combinado com eles de fazer alguma coisa, mas a gente não fez. Tenho vontade de fazer um 42 um dia numa esteira. Mas não aqui em casa, assim, né, num ambiente fechado. Num lugar que pudesse proporcionar assim, algum retorno para eles, né? Até em retorno ao que eles fizeram por mim. Então, o treinar na esteira, para mim, é quase que uma terapia. Assim. É a hora que eu me desligo do mundo, ajeito minhas gavetas na cabeça... arrumo meus arquivos. Você não põe, tipo, série, música, nada, cara. Nada, 36, treino de mais de 2 horas ali. É uma musiquinha, né, que também não precisa ficar num ambiente zen, né, tocando música de Buda, mas precisa ficar ouvindo o seu passo, né? Mas, por exemplo, de manhã, quando eu treino hoje, eu fico escutando notícia. É até uma forma de 1 hora de treino de você se atualizar de alguma coisa. Hoje em dia, bem especificamente hoje. Mas antigamente era uma musiquinha. Geralmente não é fone de ouvido. Eu não gosto de fone de ouvido. Só quando eu corri em academia. Eu já cheguei a fazer 36 em academia. Caralho. Né? Em academia. Muda o povo da academia. Ninguém você te expulsou lá. Não, ninguém me expulsou. Sempre deixaram. Eu você deixou uma toalhinha do lado combinava, ali. era impraticável. Eu não sou um cara que sua muito, não. Não? Não, mas você enxergava a galera trocando da academia e você lá. Mas você faz a maioria dos treinos na esteira? Na esteira, até hoje. A maioria. Só de sábado que eu vou pra USP. Pandemia, fui muito para... Não tinha esteira, então no começo da pandemia, principalmente, eu não tinha esteira. Aí fiquei correndo aqui no quarteirão de casa, que é bem isolado, e tem 1 quilômetro, é uma pista. Eu inventei minha pista, pendurava minha garrafinha na árvore, fazia lá meus treinos de tiro, todos intervalados, e foi bem legal. Você treina aqui na rua, aqui no Morumbi? Treinava. Agora com a esteira, dificilmente eu saio na rua. Tem meu gente treinador que fala que treinar esteira não é treino, né? Não, então, eu desafio alguém me provar o contrário. Tá dando certo aí, né? Tá dando certo. E outra coisa, eu acho assim, existem seus prós e contras. Na média, é igual para mim. Né? Vocês que são do ramo da saúde, do movimento, tudo, uma coisa é você correr com o movimento do seu corpo para frente numa rua e basicamente se equilibrar e manter o movimento, e outra coisa é um aparelho te jogando para trás. Sim. Que você tem que manter para frente. Tem que manter para frente, senão você se estrupia. Então, assim, qual que é tem ganho, tem perda, qual que é a vantagem? Até hoje eu não descobri qual que é melhor, qual que é pior. Se você falar para mim fisiologicamente, pro físico, o que é melhor, eu acho que a dinâmica da rua é de longe melhor. Mas a esteira... Para a cabeça. Para você conseguir cumprir o treino... Não existe para mim não fazer treino. Eu não sei o que é não fazer um treino. Acordei zoado, cansado, vai treinar. Acordou bem, vai treinar. Hoje tá com uma dorzinha aqui, vai treinar. Que é um erro, né? Mas vai treinar. Então, assim... A esteira te proporciona isso. Ainda mais uma esteira em casa. A esteira na academia já é um luxo. Você poder pagar uma academia, tudo, né? Independente se é uma Smart Fit, se é uma Bodytech, você tá lá, você tá treinando. Você pode usar. Mas a esteira, para mim, é um luxo e é uma... Eu brinco que o brinquedo que eu gosto mais é a esteira. Muito bom. Independente de onde seja. Eu sou fã da esteira. E depois de Boston aí, teve mais... 2018... mais alguma maratona? Teve mais... Antes da pandemia, né? 2019. Antes da pandemia, teve... O que aconteceu? Eu vim cumprindo as majors. Aí chegou a tão famigerada Tóquio. Eu fiz Londres em final de 18. Logo depois de Boston? Fiz 19. Começo de 19 eu fiz Londres. Puta prova. Pra mim é a segunda melhor prova. Foi bem legal, foi uma prova bem bacana. Deve ser bonito, né? Lá, é demais, é demais. É uma cidade que eu moraria fácil, assim, é Londres. Eu brinco que Barcelona e Londres são cidades que eu moraria. Fabião já morou lá em Londres, né, Fabião? Londres de longe. Já, 2012. É assim, é impressionante. É cinza, mas é lindo. Não, é bonito, cara. É demais. Clássica. Bom, e aí, 2019 eu fiz Londres e eu fui para Ike em 2019. E final do ano eu fiz Buenos Aires. E aí fiz o meu RP.
3,7 em Buenos Aires. 3,7, cara. Eu saí de um 3,13 para um 3,7, assim. Cara, a partir disso daí, o que você baixar já é muito, cara. Não, cara. Muita coisa. Quem corre sabe o que a gente tá falando. Exato. Cara, 3,7. E aí, esse 3,7, o RP, foi já com preparo com o Roy já. Com o Roy já na EQ. E foi assim, foi disruptivo. E pior de tudo, que eu não sei se eu me engano em falar, mas eu terminei Buenos Aires zerado. Aquela prova que eu podia ter forçado mais e ter feito quase 3,5. Minha meta era 3,9. Era baixado 3,10. Eu fiz um 3,5 bom. E fiquei muito confiante pro demais. Então veio 19 e aí eu queria fazer Tóquio, que era a última Tóquio. Que faltava Tóquio. E eu me inscrevi para 20. Putz. O que aconteceu? Foi a primeira cancelada, cara. Eu lembro exatamente disso, porque tinha muito paciente que ia pra Tóquio. Tóquio é aquela coisa, aquela viagem longa que todo mundo planeja pra já tirar uma férias. Tinha muita gente. Tinha muita gente. Beto, Rached. Tanto que a galera tudo antecipou pra, acho que Sevilha, né? Ou Valência, não sei. Foram pouquíssimas não, foi pessoas Sevilha. que conseguiram fazer uma maratona. O César foi um Cezinha que antecipou. Eu recebi uma mensagem do Roy 4h30, que a maratona tinha cancelado. 4h30 da manhã. Eu ia acordar 5, alguma coisa para treinar. Acordei, vi aquela mensagem, falei, deixa eu chorar aqui meia hora, né? Chorei. Minha esposa, como sempre, muito parceira. Ligamos a luz do quarto, 5 horas da manhã, um notebook para mim, um notebook para ela. Eu falei, deixa eu procurar outra aqui. Comecei a caçar maratona. Aí tinha Valência, né? Que o pessoal ia. Sevilha. Valência é dezembro. Eu falei, Sevilha, putz, não sei, Europa, tal, caro. Napa Valley. Minha esposa deu sorriso de ponta a ponta. Vou tomar vinho. Trocou o saquê por vinho. E ela é apaixonada, estudiosa do vinho, tudo. A hora que eu olhei o sorriso dela, eu falei assim, é lá. Vambora. Aí eu me inscrevi. Era fevereiro ou não? Era no mesmo dia que seria a maratona de Tóquio. 1 de março, se não me engano. Aí fiz a inscrição. Ela, em 30 minutos, mudou o voo de Tóquio. As empresas já estavam bem mais flexíveis no tema de troca. A gente perdeu, acho que, tipo, R$100, alguma coisa assim, que era uma taxa pequena lá de dólar. Aí trocamos a passagem para hotel cancelamos rápido, trocamos para Napa Valley. Aí imagina. E os Estados Unidos não estava fechado ainda, aí aconteceu a viagem. Vocês foram? Fomos. Conseguimos embarcar, cara. Tudo naquele esquema bacana. O Fabião quase ficou lá nos Estados Unidos, né, Fabião? Nossa, furada. Não, furada. Na pandemia. Tava na Disney. Eu voltei dos Estados Unidos de férias. Tipo, eu sempre tiro férias em setembro. Você já tava com o neném? Tava com o neném. Não. Aí, os padrinhos nossos lá de casamento, a gente é padrinho dos filhos e tal, aquela coisa toda. Muitos amigos, o Jean e a Camila. Aí eles falaram, vamos pra Miami, que eles queriam comprar alguma coisa, depois a gente vai pra Orlando. E a Bianca tava com 1 ano e pouquinho. Cara, eu falei, vamos, cara. Sorte que a gente foi, porque assim, foi na cota, assim, a gente foi no final de fevereiro, começo de março para os Estados Unidos. Quando a gente desceu no Brasil, fechou tudo, fechou o parque, fechou tudo. E a gente já tava com a passagem comprada para meia de Nova York, que eu ia voltar para lá com o Mineiro, para poder a gente começar a entender um pouco essa dinâmica das provas, que a gente queria... Tinha um projeto lá sobre assistência nos corredores. Cara, mas voltando, só para fazer um adendo antes de fazer uma pergunta, porque você foi falando de várias assessorias, né, até chegar no Roy, né, e evoluindo em cada uma, então eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Eu tava com o dedinho levantado aqui, eu acho que a pergunta é parecida com a que você vai fazer. Só uma dica, você falou do Rached, né, do Beto Rached. Eles, e o Suíço, coincidentemente, falou tava no computador para pesquisar sobre provas e saber qual prova que tinha naquele período. Eles lançaram um aplicativo agora... Lançaram o Runner Across the World, né? Que é um aplicativo que você busca provas ali, já né? Tô lá, já com a minha... Eu também já tô com o meu... Suíço, né? O Bibi suíço. Já cara, então é legal pra caramba. Estamos ganhando alguma coisa? Não estamos ganhando nada. Mas a gente conhece Beto Rached, a galera, gente boa pra caramba. Posso divulgar também. Então.
Mas é uma dica aí, né? Isso, digita RAW ali no Apple Store, Apple Play Store, Store, tudo vocês vão Store da achar. vida aí. Tá meio confuso pra achar as provas, mas qualquer coisa eu dou umas dicas lá. Tá? Vamos melhorar o aplicativo, viu, Betão? Mas bacana, parabéns aí pela iniciativa. Não, então, aí... Mas aí a dúvida minha é assim, tipo, você começou lá atrás, prova de 10K, aí começou a evoluir, procurou o Marcos Paulo. Aí começou com o Tavares. Tavares, né? Grande Tavares. Tavares, Marcos Paulo, Butenas, Espadoto, Wagner, e aí chegou no Roy, né? Qual que é seu critério, assim, ao longo do... Você suga o que a pessoa tem, depois, senti que suguei, vou pro outro, e aí pra ir aperfeiçoando, como é que você escolhe, assim, uma assessoria? Eu sou um atleta bem chato, assim, sabe, Fábio? Sou chato. Cara, mas você é chato, mas no bom sentido, porque eu sei que você mantém bom relacionamento com todos os outros. Então, eles, cara, os outros treinadores, você continua encontrando em provas e são seus amigos, você continua, eles sabem que você tá com outra assessoria, e eles mantêm uma boa relação com você. Exatamente. Né? O tema de buscar outras assessorias é, às vezes, sair... Por exemplo, com o Marcos Paulo eu fiquei 8 anos. E eu tava ali, eu provocava muito o Marcos Paulo. Puta, eu quero correr com os caras bons, não sei o quê. E o Marcos Paulo tava crescendo demais na época. A corrida tava pegando o gosto da galera. Não era o que era hoje, talvez. Mas já era gigante tudo. E eu falei assim, putz... Tô 8 anos aqui, será que se eu mudar, vai acontecer alguma coisa diferente na minha adaptação como atleta, como performance, tudo? E eu sou um cara muito curioso, eu lia de matéria no jornal até matéria na internet, livro. A minha biblioteca de livro de corrida tem coisas de musculação, fisiologia, mecânica, histórias de vida de corredores, tem tudo. Eu tenho, acho que lá, 50 livros de corrida, de coisa de médico até coisa de histórias bacanas de corrida de corredores comuns, né? Então, assim, eu sempre fui muito provocativo. Então, quando eu recebo uma planilha e vejo a planilha da semana, e a MPR tinha uma coisa bem legal, o Marcão passava treino semanal para mim, eu acho que o treino para um corredor não tem que ser mensal, ele tem que ser no máximo 2 semanas. Eu olhava pro treino e falava assim, puta, que sentido tem esse treino? O que eu vou ganhar com esse treino? E eu provocava, eu perguntava. E é nesse tema que eu me considero chato, né? Talvez alguém só cumpra a planilha, e se o professor esquecer de mandar a planilha, o cara vai achar que tem uma semana off ou não. Eu tava lá procurando. A minha planilha, minha planilha não chegava no domingo à noite e eu já ficava doente. O Marcos Paulo chegava de sexta, o do Roy chega geralmente de domingo. Eu fico meio doente quando a planilha não aparece. Eu quero já entender qual vai ser minha semana. E eu sempre, assim, hoje, né, barba branca, muito confortável no tema da corrida, o amor que eu tenho pelo esporte, eu percebo assim, eu não estava buscando o melhor treinador. Eu estava buscando algo que me desafiasse, ou algo diferente, o conhecimento. Era como se comprar um livro novo. O que eu vou aprender com esse livro novo? E de todas as assessorias, assim, por que eu tô com o Roy? Eu queria treinar com o Rodrigo Lobo. Foi o cara que eu escolhi. Eu falei, eu vou treinar com esse cara agora. É um cara que fala coisa coerente, que eu entendo o que ele fala, eu vou treinar com esse cara. E a hora que eu comecei a pesquisar e cheguei a conversar com ele, ele falou, eu não treino na USP. E para mim faz muito sentido ter estrutura. Para mim é importante ter uma estrutura. Eu acho que é importante para pessoa física, né? Você ter estrutura. Aí ele falou, não tem estrutura, tal, eu não treino na USP, não tenho equipe na USP, não vou ter, mas eu vou te indicar um cara. Aí ele falou, tem IQ, é uma equipe nova, o Roy, conheço ele, tudo, vê o que você acha. Eu fiquei uns 3 meses pesquisando. Pesquisei professor, pesquisei aluno, olhei o tempo dos caras e comecei a perceber que a EQ tinha uma filosofia diferente. Assim, eles têm lá o EQ 1, 2 e 3, eles separam por performance. Tem uns caras que nasceram já no colo da mãe, já nasceram sub-3. Né? Eu falei, puta, eu quero colar nesses caras, eu quero aprender com eles. E, mais uma vez, eu não quero ser mais rápido. Eu brinco com o Roy até hoje. Eu falo assim, eu não sou o seu aluno mais rápido, mas eu sou o seu melhor aluno. Eu vou ser o mais dedicado. O que você pedir para eu fazer, eu vou questionar, eu vou ser chato, eu não vou entender algumas coisas, eu vou perguntar, mas eu vou cumprir planilha. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer muito bem feita. Se só a fórmula no final é o resultado que eu quero, é o que importa para mim, eu vou cumprir. Então, é isso que me fez mudar. Tavares, Marcos Paulo,
Butenas, Espadoto e hoje aqui. E nutricionista, putz, acho que eu tive uns 10. Né? Professor de musculação, eu tive até menos, mas tive bastante, perto da maioria que mantém com um. Então, sempre nesse tema de provocar. Meu tema foi sempre provocar. E como você falou, amizade, nossa, Marcão é referência. O Butenas, encontro ele até hoje. Puta cara, gente finíssima. Tavares eu não tenho contato, infelizmente, mas era um cara fantástico. Né? Você viu o amor que os alunos dele tinham por ele e tudo. Então, cada um tem um porquê. Aquele cara que se formou, talvez eu me formei no Marcos Paulo e fui buscar especialização em outras assessorias. Mal, pior, melhor, não sei, é diferente. Eu gosto de usar a palavra diferente. Muito bom. A adaptação. Legal. Quanto tempo eu vou ficar com o Roy? Roy, você que manda. Eu sei que o Roy já veio aqui, que eu já vi foto nas redes sociais, já trouxe aqui para comer alguma coisa aqui, né? Sei lá. Já. Pizza. Foi o único professor que veio na minha casa. Foi o único professor que é um amigo muito do coração. Eu brigo com ele, eu falo para ele assim, eu te amo a maioria do tempo, mas eu te odeio em vários momentos. Mas como atleta, não como amigo. E aí agora a última maratona foi Barcelona agora, e você foi com ele para Barcelona, Fui com ele. E aí, na época da pandemia, né, eu saí do banco em 2018, antes da pandemia, fiquei trabalhando em consultoria, veio pandemia, o mundo caiu no tema profissional, tudo. A viagem para Napa foi um disruptivo muito legal para mim no tema familiar, eu e minha esposa. Minha esposa estava passando por um problema muito sério profissional, pessoal, tudo. E ver minha esposa feliz e sem poder beber em Napa Valley. Ela não podia beber o quanto ela podia beber. E assim, foi uma viagem, eu acho que foi a melhor viagem da minha vida. Foi pela união do casal. E quando a gente voltou, esse momento de pandemia, a mão queria fazer alguma coisa, eu falei para Ana, vou fazer cerveja. Então, agora vamos entrar no o assunto mais importante do podcast. Desde a hora que a gente chegou aqui, a gente já deve ter tomado umas 50 garrafas dele aqui. A gente vai chegar no assunto meio baixo, Fabião. Meio baixo? Seu olho tá meio baixo já. Tá não, cara. É impressão. Nem começamos ainda. É impressão. Mas então, a gente tá tomando a cerveja do próprio suíço aqui, né? Vocês devem estar olhando o rótulo. O Thiagão, pega aí, rótulo suíço. Cara, a gente vai depois mostrar um trecho que a gente foi brindar e caiu uma cerveja aqui. Não conta isso não. Não põe isso, pelo amor de Deus. Eu vou mandar para aprovação do suíço. Se ele aprovar publicar, a gente publica. Senão a gente aí eu falei para minha esposa, eu tinha trabalho na consultoria, tudo, mas não era um negócio como era financeiramente no banco. Eu falei para Ana, amor, eu quero fazer cerveja. Ela falou, pra quê? Eu falei, eu quero ocupar meu tempo, eu preciso fazer alguma coisa. Não é para ganhar dinheiro, talvez pague o hobby, mas eu preciso investir. Você já gostava de tomar cerveja? Já gostava, sempre. A gente sai, tem uma época da vida que a gente deixa de tomar 15 garrafas de Skol e toma 2 de cervejas artesanais, tudo. E eu tava nessa vibe, eu lia muito, estudava muito, e eu comprei um kit de cervejeiro, veio lá do sul, tudo, e montei uma cervejaria aqui no fundo de casa. E comecei a fazer. Fiz 100 garrafas. Vendi 50, dei e tomei outras 50. E aquilo começou a pegar tamanho. E na primeira cerveja que eu já entreguei com rótulo, fiz 2 rótulos, pensei em tudo, fiz bonitinho. Falei, aquilo se é para fazer, se é para fazer 5K, vamos fazer bem feito. Se é para fazer cerveja, vamos fazer bem feito. Põe foto aí que eu ganhei parte dessa produção inaugural. Uma das primeiras cervejas. A primeira. Cara, eu guardei, cara. As garrafas são de decoração lá da minha cristaleira. Que moral, hein? Não, o Fabião faz parte da história. Aí eu falei, né, eu fiz um rótulo do suíço, que tem a ver com o tema da corrida, e um tema do Matrix, né? Os meus cachorros têm nome dos personagens de Matrix. Que você curte... Curto demais. Mesmo? Curto demais. Como chama os cachorros? Neo é o macho, o escolhido. Trinity é a fêmea que eu fui escolhida. E a Niobe, que tem uma manchinha preta no rosto, é a Niobe, que é a ex-namorada do Morpheus no primeiro Matrix. Cara, é os bezerros, você vai ver depois. É grande os bichos. E o Instagram deles é no mesmo nome, Neo, Trinity, Niobe, Dogo. Bom, e
E eu comecei a fazer a cerveja. Aquilo foi... Um amigo meu falou, putz, escolhe um tipo de cerveja e faz. Né? Eu tenho uns amigos que gostam muito de cerveja e foram os primeiros a tomar. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Cada abraçagem será um tipo de cerveja. Porque se o Fábio tomar hoje uma Pilsen, ele não vai querer amanhã tomar a mesma Pilsen do Suíço. Toma uma preta, toma uma trigo, toma uma lager, toma uma IPA e assim vai. Então isso foi pegando o gosto. E eu cheguei a fazer cerveja e vender 100 garrafas em menos de 30 minutos. No Instagram. Cara, eu sei porque. Sabe por quê? Porque eu fiquei com 3 garrafas, eu vendi 97 e fiquei com 3 de uma cerveja. Ele foi esperto nisso, ele me deu 2. Cara, quando eu vi ele fazendo, eu já mandei um direct. Cara, eu quero, reserva que eu vou comprar. Ele falou, cara, não tem. Não, eu lembro disso, assim, você procurar no direct, eu lembro que eu pedi pra comprar, pra encomendar, mas... Sold out. E não tinha, cara, não tinha. Isso é bom de ter amigo cervejeiro. O Franco faz cerveja também. Não, e sabe o que é o pior? Que eu tava num momento que a cerveja tinha que ser vendida pelo Instagram e quem ia entregar? Quem ia vir buscar em pandemia? No meio da pandemia. Não tinha USP. Eu vou botar no porta-mala, vou treinar e quem quiser vai lá buscar. Hoje eu posso fazer isso, mas na época não tinha. Putz, veio gente de Jundiaí buscar, veio... Caraca! Não despachava cerveja, porque não é uma cerveja que tem um mapa, tem registro, tudo. Uhum. Então eu tinha que acabar entregando mesmo e fiz toda a produção. A ideia é um dia registrar tudo e fazer uma produção um pouquinho maior. Você tem vontade de... Tenho vontade, mas a produção maior não é maior para ganhar dinheiro com isso, é para atender mais gente. Uhum, entendi. Entender mais gente. Porque é muito chato você abrir, daqui meia hora um amigo te pedir e você fala, não tenho. E às vezes é o mesmo amigo que já pediu 3 vezes. Cara, mas e eu não faço lista, eu não gosto de fazer lista que você cria um compromisso com a pessoa. A gente já tomou muita cerveja e, cara, a sua é excelente. A que a gente tá tomando hoje é IPA. É uma IPA. Belgian IPA, exatamente. Foi a última e já que a gente fiz. entrou nesse assunto aqui de cerveja e tal, e essa paixão aqui, essa estante cheia de cachaça aqui, conta um pouco pra gente aí. Essa estante, o que eu mais lembro dessa estante quando eu olho é meu pai, porque assim, quando eu tava criança, tudo, meu pai sempre trabalhou muito demais, né? Sustentar lá os 5 filhos que eu falei e tudo mais sozinho. E ele chegava em casa e ele tomava a cachaçinha dele. Uhum. E moleque de 12, 15 anos não ia tomar uma dose de cachaça. Não é que eu não tinha vontade, né? Eu nem bebia na época, na verdade. Eu fui beber com 23 ou 24 anos. Mas ele brincava, queria experimentar, molhava o dedo. Tinha o tema de molhar dedo, sabe? Assim, molhava a pontinha do dedo e experimentava. E um belo dia, quando eu comecei a morar sozinho, tudo... Eu comprei cachaça, queria ter em casa tudo, e comecei a beber. E comecei a comprar. Comprei 1, 2, 3, eu fui ver, eu tinha umas 20 garrafas em casa. E aí o pessoal ia em casa e falava, nossa, você gosta? Eu falei, tô começando meio que colecionar, eu gosto e tal, né? O cara falava, não, você não vai beber essas 20. Aí isso no banco foi tomando uma proporção, e como eu atendia, sempre trabalhei em áreas que atendiam o Brasil inteiro, quando a gente se reunia... Qual que era o presente que eu ganhava? Cachaça. Então eu ganhava cachaça do Brasil eu inteiro. Lembro disso, você postar direto as fotos. Então o amigo tinha até vontade, né? Dava cachaça, eu postava com ele e tudo, e era legal. Isso tomou um corpo assim interminável. Então às vezes eu viajo, o amigo fala assim, eu vou fazer um bate-volta no interior. Eu falei, não esquece do amigo cachaceiro. E isso pegou. Então... Quantos que você tem aí? Acho que eu tenho quase 200 hoje aqui. Quase 200. Hoje tem as repetidas guardadas, mas tem quase umas 200. E foi assim, no boca a boca, e 80% são presente. Hoje até tem aqui... Cara, de quem que é? Agora, de quem o momento... De quem que é essa aqui, ó? Vamos essa abrir? Pode abrir. Cachaça Quirino. Vitor Castelo Branco. Ó, cara. Trouxemos, viu, Vitão? Esse cara é o cara mais sincero que você vai conhecer na vida. Então, se for ruim, ele vai falar agora aqui e não vai ter como a gente editar ali. Não, essa vai pro ar. Essa é o essa corte. vai pro ar.
Tem um tema, cadê ele os trouxe, copinhos pra gente? Ele trouxe ali Do Bonadil. do Bonadil. Tava aberta, Reserva já Bonadil. tá bem já meio, já esqueceram essa garrafa Então, aberta. depois que você abre, já o quê? Vai perdendo a... Não, tem que tem você que fechar bem. rápido, tem que fechar pra não perder. Cachaça Deixa não perde aqui, tanto. deixa aí também, porque você também experimentar. Isso aqui. Porque se do Bonadil for ruim, a gente fala, o Já Bonadil experimentei fala do pro teu Bonadil. pai ali melhorar os barril de amburana lá. Quem vai Deixa eu tomar? ver. Cara, a gente vai tomar um todo golinho, mundo? é. Um golinho aqui, né? Porque amanhã tem que trabalhar. Amanhã estamos lá atendendo. Vila Lobos e Ibirapuera. Vou Ibira. pôr assim pra vocês. Jesus amado. Toma aqui. Eu Ainda bem não que a gente tá consigo de Uber. tomar se não for igual garapa. O que é isso? É diferenciado. Essa aqui é né? do Vitor Castelo Branco. Essa é do Essa Vitão. aqui, vamos tampar. O que a gente toma de uma vez? Você escolhe, vai do gosto freguês. O que eu faço? Eu vou mostrar do jeito que eu faço. Ó, essa aqui que a gente vai tomar agora, hein? Cachaça Deixa aqui, Quirino. Tem algum comentário sobre a coloração? Não, sobre... tá, a coloração tá ideal. Assim, quando eu vou comprar uma cachaça, Hum. sempre tem a cachaça, a branquinha, e tem a envelhecida e amarelada, tal, aham. aí vem as madeiras, tudo. Uhum. Eu gosto de tomar, a primeira vez que eu vou tomar alguma cachaça, a branquinha, Entendi. que é a matriz. A pura. A matriz, né? Aí com gosto de madeira, aí já perdeu um pouco do... Mas vamos lá. O que eu Vamos lá. faço? Eu primeiro dar a cheiradinha. Interessante. Bem Interessante, interessante. é. Não é branquinha, ela já tem uma Pouquinho, madeirinha né? que eu nem vi madeira. nada, não vi nada, né? Tem uma madeirinha. E aí? Aí você dá aquele golinho pra dar uma fantástica. Dá uma boa degustada. Boa, seca, né? Boa. achei seco. Boa, e não desceu igual Bom, gato. é. Cachaça que desce igual gato, Desce arranhando desce tudo. arranhando, Não, é cachaça pra você não tomar desceu igual no, gato. no interior. Essa aqui é Bom, hein? cachaça chique. Desceu boa, bom. mais um golinho. Mais um golinho. Realmente não desceu igual gato agora. Eu não vou Brasil. falar que ela é boa. Eu vou falar que ela é muito boa. Muito Muito boa. boa. Muito boa. Muito É isso, boa. Vitão. Vitor Castelo Branco. E não tô ganhando nada com isso. É. Né? E seria bem legal se eu falasse que era ruim aqui. Eu ia quebrar todo o clima. Todo... Eu achei que eu ia Mas, tossir aqui. Não, mas, Mas eu, é eu muito gostei boa. também. Eu Muito gostei boa. Eu também. não vou gastar o tempo aqui lendo o que é uma cachaça, mas Eu gostei. lote, Seca, lote não 3. desceu que nem gato, que é o mais importante, bastante. né? Quando desce que nem gato, aí ferrou. Toné Muito e boa. Jamburama. E ó, eu tenho um tema da cerveja que também serve pra toda bebida, que é o retrogosto, ó. Aquilo que você fica ainda dando uma namorada durante o tempo. Aham. Muito bom, muito Muito bom. Tá parada, aprovado, então, Tá viu? aprovado, hein? Viu? Parabéns. 40% de teor alcoólico, tá ali na medida certa de cachaça. Muito bom, parabéns. Excelente. Isso. Quais os próximos passos agora aí? Cara, pera aí, subiu o sarrafo. Tem a do Bonadil ali, cara. Você quer vai tomar do Não, Bonadil? ele Eu vai tomo, tomar o eu do tomo. Bonadil, Nossa. cara. Como assim você vai cortar? Eu Pera já aí, você bebi, mostrou tá? do Bonadil. Eu já bebi, mas vamos fazer o repeteco. Eu também já bebi esse aí. Então esse aí a gente não vai tomar, Eu não. também Eu já tomo, bebi. porque eu tô em casa, né? Eu não vou dirigir, exato. nada, essas coisas. Só ver. Amanhã não tem treino de corrida, é só musculação. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Simone Perdigão, que é minha professora de musculação. E a gente vai pegar pesado esse próximo desafio. Então, ó. Já tem uma coloração. Reserva né? Família Bonadil. É outra cachaça. É outra cachaça. É outra cachaça, é outro tipo. Outro tipo. Essa é mais... Ela não tá tão agressiva quanto essa tá mais porretinha. Essa já tá no meio da garrafa, talvez alguém esqueceu ela aberta. Calma, Ela tá mais eu já fraquinha. tomei já com os amigos aí. Essa talvez dê pra servir pra namorado ou pra esposa. É. Essa Tá tá mais mais suave, suave, tá mais mais suave. suave, tá mais chique. Muito bom. Mas tá aprovada também. Tá Muito viu, Bonadio? aprovado. chique, E eu viu? gostei muito da Chique. garrafa, viu? A garrafa tá de parabéns, bom gosto. Excelente. Então, voltando ao tema do podcast, né? Agora que já passamos a Depois fase de 3 alcoólica horas de podcast. e feita todas essas maratonas, próximo passo, Tóquio. Próximo passo, Boston. Boston de novo. Boston de novo. Eu usei para inscrição agora, usei Buenos Aires ainda, né? Porque Boston deixou pegar bastante tempo para trás. Eu não quis usar o tempo de Barcelona. A prova de Barcelona foi excelente pelo que eu planejava, porque eu queria. Tinha ido com uma certa lesãozinha.
A lesão não apitou no dia, tudo, mas me prejudicou em alguns treinos antes. Mas isso aqui não é churumela. Tem gente que reclama da churumela do corredor. Mas a churumela do corredor, cara, o cara treina pra ter a churumela, pra contar. O que te ensina, né? Contar que teve aquele probleminha, não sei o quê. O que vai acontecer com o Instagram se o cara não poder dar aquele chorinho, falou que queria fazer um 3,5 e fez um 3,7, sabe? Aquele... Não, tem gente que reclama disso, mas deixa o corredor contar a história dele. É legal cada um dividir, fazer o textinho. Fazer o textão, é importante isso. Faz parte, eu acho que faz parte. Melhor isso do que pegar a barrinha daquela marca X e falar, nossa, essa barrinha faz voar. Não. Aquele café instantâneo lá faz meu dia ficar diferente. Não. É melhor o cara fazer a churumela dele do que ficar fazendo propaganda enganosa. Bom, próxima prova Boston. Já estou inscrito. Hoje teve a feliz surpresa de um hotel que eu reservei para Boston debitar hoje. Eu fiz uma reserva, ele já debitou. Já debitou, parabéns. Já debitou. Então, dólar a 15,30. Que o dólar quase R$20. Quebrou a lojinha, vou ter que vender um dos cachorros para pagar um filhote deles, mas eles são castrados, não vão no filhote. E é Boston. E assim, qual que é a meta? A meta é próximo do 3. Eu acordo todo dia pensando no sub 3. Vou entregar sub 3 um dia? Puta, desculpa o francês, foda-se. Não sei se eu vou entregar, mas o que me faz acordar, treinar... É treinar para sub 3. Porque treinar para outra coisa, para mim, fica sem graça. Não porque eu sou foda, não sei o quê. Não, porque faz suar, faz sofrer, faz pensar diferente, faz dar valor para musculação, faz dar valor para nutrição. Né? Eu tô com uma nutricionista nova, vamos tentar agora um novo desafio, que eu acho que foi um pecado meu também na periodização passada. É isso. É sempre você tá subindo a barra. É isso que eu gosto, que eu aprendi com quem eu passei, com quem eu assisto, com quem eu acompanho. É subir a barra e sempre tentar coisa diferente. E Tóquio tá guardadinha aí para buscar Tóquio 2023 tá reservada. Quando você fizer Tóquio 2023, a gente vai gravar aqui outro episódio contando com a mandala, com tudo. Contando essa história só de Tóquio aí. E passando um pouco aqui do que vai acontecer pós-Tóquio. Talvez aconteça até algumas coisas antes. Qual que era meu... Em 2012, eu fiz minha programação até 2024 de corrida. Caramba. Eu fiz a programação. Quase não metódico, né? E qual que era a ideia? Concluir as majors, fazer o desafio do Dunga, que é um passeio legal, tudo. Você corre várias provas em vários dias. Explica aí que o pessoal não sabe. Pra quem não sabe aí. O desafio do Dunga, você faz uma prova de 5, e ganha uma medalha. Faz uma prova de 10, ganha uma medalha. Concluiu as duas, ganha uma medalha. Fez a prova de 21, ganha uma medalha. Fez a prova de 42, ganha uma medalha. Aí ganha uma medalha para essas duas. E aí você ganha uma medalha para as 4. Isso então, em dias subsequentes. Quinta, sexta, sábado. Exatamente. E é uma sequência. Da Disney. É um passeio legal, é Estados Unidos, que é bom para todo mundo. Minha esposa é apaixonada por Estados Unidos, a gente gosta muito de passear. Disney, não preciso explicar para ninguém como é que funciona o negócio, né? Outro padrão. E testa uma certa resistência. Você tem que escolher uma prova que será a foco entre as 4 para fazer bem feito, as outras você faz mais para cumprir. Acho que do 5 pro 10 pro 21 é ok. O problema é do 21 pro 42. Você meteu um 42 sem estar descansado ali. Então, essa é um desafio legal. Por que disso? Porque eu quero fazer as ultras. Eu quero virar um atleta de ultra em algum momento do tempo. Eu quero fazer Conrads. Legal. E eu quero fazer anos seguidos. Eu quero fazer o back-to-back lá, né? Então... São 86 ou não? 90 quilômetros. 90 quilômetros. Acho que tem uma que é 86, a ida é 86, a volta é 90, a 90 é a ida. Conrads é uma ultra na África do Sul lá. Exatamente. A Conrads é uma prova centenária e tudo. Tem o embaixador da Conrads no Brasil, que é o Nato Amaral, que eu tive o prazer de conhecer por Instagram, tudo, conversar com ele. E um dia, numa reunião externa, num evento externo, eu conheci ele pessoalmente. A gente estava na mesma reunião.
E foi bem legal. Um cara fantástico que eu recomendo vocês chamarem aqui. Faça a ponte. Já fica aqui o convite, dica. Nato. Eu vou te passar uma mensagem quando sair esse podcast. Isso, manda no WhatsApp. O Nato é um cara fantástico, assim. É um cara do outro mundo. E ele vai completar... acho que faltam 2 provas para ele completar 20 Conrads. Caramba, cara, deve ter muita história. E sabe o que é 20 Conrads? Ele ganha o número permanente. Aquele número de prova vai ser dele eterno. Só vale pra ele. Caramba, eterniza, né? Eterniza. Animal. É um cara, e eu prometi para ele que a 20ª prova eu vou fazer com ele. Então eu não sei se será a minha primeira Conrad, se será a segunda, mas eu vou fazer nesse pelote que ele provavelmente vai montar. Imagina a mentalidade pra você fazer, né? Quanta história, hein, Fabião? Muita história. Cara, muita história. Eu preciso ficar mais muitas horas aqui. A gente vai ter que gravar uma parte 2 aí e depois. Aí tenho só uma cereja do bolo. Feito a Conrads, back-to-back, eu quero fazer um Iron Full. Você tá pedalando? Eu vou estrear. Eu tenho familiaridade com o pedal e com a corrida, só falta a natação, que é quase não é fácil, né? Mas eu quero estrear num Iron Full. Esse é o meu sonho, é fazer pode ser Floripa, pode ser algum fora. Bom, eu vou estrear. Roy, esse é o desafio. Ele sabe desde o primeiro dia que a gente conversou. Quem quiser saber mais sobre isso, acompanha lá o Pace do Suíço. Pace do Suíço, @Pace do Suíço. E até 2024 vai ter Conrads e depois vai ter. A gente vai ter que fazer parte 2, parte 3, parte Mandala 4, Major, Mandala, Ultra, Mandala, Conrads e depois Iron Full. Vai ter muito episódio aí. Vai ter muito. Excelente. Bom, cara, eu ficaria aqui, sinceramente, hoje, a gente tá na casa dele, né, que vocês já viram pelo episódio. Tem jogo do São Paulo daqui a pouco, né? Agora são 9h20, que hora que é o jogo? 9h30. 9h30. Tarde hoje, né? Exato. Mas eu não tô nem Algum São Paulino na mesa? Mas cara. Lusitano... Corintiano. Maloqueiro e sofredor. Corintiano. E a corintiana tá lá em cima. Mas qual que é o problema? O problema é o trânsito, né? Porque a gente tá muito próximo do estádio aqui, né? Então, mas sair 9h30 é o melhor horário. É o melhor horário. É o horário que a galera já tá lá dentro do estádio. Bom, chegando ao final, para também não... Cara, a gente tá na casa do cara de noite aqui, né? Estamos atrapalhando aqui a rotina dele. A gente tá chegando próximo do final e normalmente a gente pergunta algumas coisas meio clichê, porque é legal, porque assim, eu, por exemplo, eu sigo páginas que dão dicas, que fazem esse tipo de coisa, então uma coisa que a gente faz é perguntar algumas dicas que você daria, assim, você já deu várias dicas ali ao longo da sua jornada como maratonista, mas, cara, se fosse dar algumas dicas, por exemplo, de livros, assim, de autores, de série, algo que você acha que seria legal quem tá ouvindo ler. Eu sou da opinião seguinte. Influenciador. Toma cuidado com o influenciador. Toma cuidado com o que vai te direcionar para o mundo que não é seu. Número de seguidor não é critério não é critério para credibilidade. Você, exatamente, para você se dar bem no esporte. Você quer fazer uma atividade física, quer curtir, quer socializar, a corrida é excelente, como outros milhares de crossfit, natação, o próprio triatlon, né, que abrange vários esportes, tudo. Excelente. Mas quer conhecer o esporte? Fala com gente que vive o mundo da corrida. Conversa, não é o Pace do Suíço. Pô, tem vários corredores, às vezes com 500 seguidores, mas que o cara é raiz, que curte a corrida, que faz aquilo por gosto, que faz aquilo por evolução no esporte. O cara tem, às vezes, 10 mil ou tem 500 seguidores, mas é aquele cara. A minha dica é questão de livro. Eu tenho, assistindo o podcast de vocês e vendo o quanto as pessoas recomendam, eu até acabei separando. Uhum. E eu queria mostrar, e não é merchan, não ganho nada com isso, são amigos ou são caras que eu nem conheço na vida, mas são caras que eu admiro. Eu até separei aqui, tá? Pode pegar aí pra gente, vamos ver. Tem 4 livros aqui que eu queria recomendar para vocês. Um é esse livro aqui, ó. Desafio Portuga.
Já li, cara. Já li. É clássico. Eu ganhei do Luiz, eu vou marcar ele aqui, cara. Na época, da sua época, quando você foi lá na clínica, lá na Vila Olímpia, ele deve nem lembrar disso, mas ele me deu esse livro e eu li, cara. Eu achei muito bom. Eu te dei? Ou não? Foi o Luiz? Não, foi o Luiz, tá. Foi o Luiz, é. Por que desse livro? Esse livro é uma poesia da corrida. Você quer entender o que é parceria, o que é um grupo de corrida, o que é evoluir na corrida? Esse livro aqui. E eu brinco que é um livro pequenininho que você lê numa cagada. Numa sentada. Numa sentada. É super tranquilo. E a hora que você lê a primeira página, você não consegue parar. É uma história bem legal mesmo. Tem até um negócio que... Bom, do meu amigo Sérgio Xavier. Super recomendo. Devia virar filme isso aí, né? Deveria. Assim, pro cara que tá iniciando e o cara fala assim, puta, maratona é legal, corrida é legal, lê isso que você vai se apaixonar. É assim. Isso é legal. Leia. Esse é bacana. Vou colocar na minha lista pra ler. Na sequência, eu recomendo esse livro aqui, ó. Jim Karnazes. Puxado, hein? Esse é puxado. 50 Sim. maratonas em 50 dias. Ele concluiu as 50 em Nova York, inclusive. É um americano que já foi assim, identificado como o cara com o maior potencial físico do mundo, tal. É o cara que mora em trailer praticamente. Ele sai para viajar, mora na Califórnia, se não me engano. E ele sai para viajar, a família dele fala assim, eu vou chegar em tal lugar daqui 2 horas. Ele desce do trailer, a família segue no trailer e vai correndo até o local. Mas assim, é fantástico. A história é bem legal. Que legal. Hoje ele já tá veiaco, mas continua correndo. É um cara fantástico. Assim, eu admiro bastante ele. Ele que me fez pegar paixão pelas longas distâncias. É um cara de ultra hoje em dia, mas focado na maratona. Não fez as maratonas para subir 3, nada disso, mas concluiu 50 maratonas em 50 dias. Legal. A outra que não pode faltar é também do Sérgio Xavier, né? Aqui é o spoiler do Sérgio Xavier, mas bem legal, que é Boston. É um livro para ler e entender o quanto é pesado um Boston. O quanto é legal, né? O cara que quer evoluir na corrida, que quer chegar Desculpa aqui. O cara que quer chegar num patamar diferenciado e buscar Boston, e o dia que você entrar na feira de Boston, você falar assim, puta que eu pariu, olhar pro lado e só olhar canela seca, né? Aqui conta exatamente o que é a magia de Boston. Isso é fantástico. E aí, já puxando a sardinha para os meus próximos desafios. E para um dos nossos próximos convidados. É o Nato Amaral, que ele tem só mais de 100 páginas aqui, tem quase 300 para contar de história da Conrads, o 90K. Legal tá demais. Aqui é assim, para os amantes da corrida, ótimas recomendações. Não existe melhor recomendação que essa. Existem outros 20 livros que eu poderia passar, mas eu acho que esses são os leitura fácil que ninguém vai desgrudar o dia que começar a ler. Legal. Muito bom. Demais. Você já acabou de ler o livro do Agassi? Ainda não. Cara, essa semana eu não consegui ler, inclusive, porque tá muito corrida, cara. Mas Entendi. Eu vou roubar aqui uma pergunta de vocês. Vocês falam muito assim, quem que vocês, no esporte em geral, você segue, você admira, não sei o quê. Tem, acho que 2 pessoas que para mim são ao concurso, tudo que você pode falar sobre o esporte. Primeiro pro brasileiro, Ayrton Senna. Ayrton Senna. Não existe Lewis Hamilton que pega a bandeirinha do Brasil, faz aquele merchan. Sim. Né? Não sei, é um cara bacana, é um puta piloto, mas é um outro momento de Fórmula 1, tudo. Não existe nada igual ao Ayrton Senna. Eu já vi o Ayrton Senna pessoalmente, já teve por causa do Banco Nacional. E acompanho ele, tem um livro, assim, até... A série dele do Acho que eu tô mais Netflix emocionado agora falando de Ayrton Senna do que eu falei da minha esposa lá naquele momento de vida, tudo. É um outro patamar. Mas é muito louco, porque ele morreu quando eu tinha 7 anos, em 94. Você é novo, né, Fábio? Cara, 80... Você tá jogando alguma coisa na minha cara ou não? Não, cara, mas o Thiago nasceu... Eu tinha 1 ano. Tinha um ano. Mas, cara, apesar de ser, morrer com 7 anos, eu lembro do dia, do dia, como é que tava, porque o meu aniversário era 4 de maio, ele morreu dia 1º.
Então, eu tenho muito essa memória, assim, do dia, do domingo, triste, né, em casa, porque eu assistia com meu pai. Então, é muito louco, né? Com 7 anos, eu tenho essa memória do dia, Nada cara. igual, nada igual. É uma coisa surreal. Eu trabalhava no Banco Nacional, sofri no domingo, né, da corrida, como todo mundo. Na segunda-feira, Banco Nacional em luto, vivendo aquilo tudo. Putz, aí você começa a entender a grandeza do cara, né? Velório, caramba, tudo, aquelas coisas. É assim, fora do comum. É fora do comum. Eu participei em evento do banco que ele foi lá, tudo. As pessoas não conseguiam fazer uma pergunta para ele, de tanta emoção que era estar perto do cara. Assim, era o Gandhi ou o Buda na sua frente, assim, sabe? Era o cara que estava superior ao esporte que ele fazia. Esse é um cara. E outro cara, assim, que até um seriado da Netflix que me fez mudar, não é mudar, eu tinha uma concepção do cara 200% de fanatismo pelo cara, que eu acompanhei bastante, e depois do seriado da Netflix me fez ficar 400% Michael Jordan. Pra mim é unânime. Pode nascer como é que chama o que morreu lá? O Kobe Bryant. Muito bom, excelente. Todos os outros que passaram, né? Em tudo, mas nada se compara ao Michael Jordan. Se fala de Pelé, tem dúvida, Pelé, Maradona, aquelas coisas. Quando fala de jogador de basquete, pra mim não tem igual. E quando você assiste o seriado do cara, você fala... aquele negócio dele, ali, né? Aquele negócio dele de colocar a barra acima do que ele até achava que podia alcançar, tem muito a ver com o meu dia a dia, assim, sabe? Tanto no mercado financeiro, como no sempre dia a dia da corrida. Estar melhor cada dia mais. É o sub-3, eu vou alcançar? Foda-se se eu vou alcançar ou não, mas eu vou treinar pra isso. Eu vou treinar, vou buscar, vou faca no dente pra esse tipo de coisa. E levar a sério, né? Levar a sério. No extremo ali. O esporte, pelo amor, é maior do que as conquistas que ele pode te proporcionar, né? É isso. Muito bom. Feliz demais, cara. Nossa, que episódio aqui. Muita história que foi contada. Cara, muitas recomendações de livros aí. Esse final aqui também é muito bom. Alguma mensagem a mais aí que você quer deixar pro pessoal, ou Suíço? Eu acho que tem um pouco do que eu falei no começo da conversa, que é corredor. Se você está iniciando, você está no meio da sua carreira como corredor, se é atividade física, se é esporte, cara, manter disciplina, né? Se você busca performance, você busca evoluir na corrida, pegar mais tesão pelo negócio, bota disciplina no negócio. Aquele negócio de, hoje eu tô cansado. Todo mundo tá cansado. Não teve um dia, nesses 15 anos de corrida, que eu acordei com tesão pra correr. Tô puxando aqui uma frase do Drauzio Varela. Nunca existiu esse dia. Mas é quando eu fecho o olho e falo assim, ano que vem é Boston. Ano que vem eu tenho que ser melhor do que eu fui em Barcelona. Uma meta maior. E aí isso me faz ir pra esteira, suar, cansar, dar vontade da piriri, dá vontade, sabe? É aquele que vale a pena. E outra, né? Faz uma prova. Se você nunca fez uma prova, faz uma prova. Vai para um 5K, vai para um 10K. Para sentir. E vai a energia que é. É impagável. É animal. É animal. Só quem faz que sabe mesmo. É animal. Você nunca mais vai querer deixar de treinar. Isso aí. Cara, obrigado por ter recebido a gente aqui na sua casa. Eu falaria aqui por mais uns 3 dias seguidos. Também ficaria. A gente ficaria também. Mas a gente vai fazer parte 2, 3. Com certeza, isso sem dúvida a gente vai fazer. Fabião, alguma mensagem? Não, só agradecer mesmo o Suíço receber a gente na casa dele, com a esposa dele, servir a cerveja dele, nos copos dele que ele ganhou. As últimas garrafas dessa edição. Acabamos com a safra. New York City, eu tô com o copo de Nova York. Eu tô com o de Boston. Eu tô com o de Chicago aqui, 2015. Então foi legal demais, muito obrigado. Vamos gravar de novo lá pra frente com os novos desafios. É isso, só agora sigam lá primeiramente Pace do Suíço. Né? Quem quiser acompanhar a gente também aqui no Spotify, o Estema, pode seguir também no Spotify. No YouTube, Cortes do Estema. No Instagram, @EstemaPodcast. Fábio Bessa também no Instagram. Chica Awamura no Instagram. Até semana que vem. Um abraço. Valeu. Tchau. Muito bom.